da plataforma socioambiental, a colega Paula Santini. A gente está muito feliz, tá? Já, qual é a edição já desse Café com Brix, Maria Brito? Nona, tá? É a nona edição do Café com Brix. A gente ficou muito feliz de receber vocês aqui. Agradece a equipe da plataforma socioambiental, a Maria Brito, do Rafael da Classe, ter organizado o evento. E hoje a gente vai falar sobre o Brasil na liderança dessa agenda internacional, um ano extremamente importante para o Brasil. Na verdade, essa agenda internacional já começou desde o ano passado, né? A gente teve o G20, o PIX Policy Center, veio se envolvendo muito forte, né? Durante todo o ano, várias atividades ligadas à conferência oficial. E esse ano, o próprio nome, né, da conferência dos BRICS, não tinha como a gente estar de fora. E aí a plataforma socioambiental voltou um pouco dos eventos desse ano muito relacionados com essa agenda do BRICS, mas também tem a COP30, já que um dos temas principais da nossa atuação é exatamente a Conferência das Partes sobre Mudança do Clima, que vai ser em Belém esse ano, em novembro, então congregando essas duas agendas. E aí a gente pensou, quem melhor podia trazer, né, sobre esse debate para a gente, que está acompanhando aí desde o ano passado, o G20, os desdobramentos também dessa construção da COP30, e agora está mais focado, né, Gustavo, no BRICS, que é o Gustavo Westman. Ele é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais da Secretaria-Geral da Presidência da República. É diplomata, graduado em Direito e Relações Internacionais, tem mestrado pela Universidade Ibérica, doutorado em Política Externa da Jindal Global University da Índia. Gustavo, a gente só tá a gente agradece o convite, sempre super solícito com a gente aqui, já participou também do podcast no passado, né? E estamos muito felizes com a sua presença. Trazer um pouco desse panorama, né? Dessa importância para o Brasil, desses mega-eventos, se a gente pode dizer assim, e a forma como esses processos eles também trazem não só a ideia do protagonismo brasileiro nesses espaços, que a gente percebe, né, tanto no G20 quanto no BRICS e também na agenda de clima. O Brasil, historicamente, ele sempre foi um país protagonista, né? Mas o que ele traz de diferente e um pouco como você tem esse olhar de todos os processos, acho que é legal também fazer essas conexões, né? Como é que você olha essa agenda internacional. Então, para começar, a ideia é que você tem uns 15 a 20 minutos, depois a gente abre para ir fazendo um bate-papo mesmo. Geralmente, o Café com BRICS no café, a gente faz aqui nessa salinha, mas como a gente é quantas? Umas 80 inscrições. Aí a gente sempre sabe que o carioca se inscreve metade no inverso. É uma coisa meio normal, mas a gente ficou com um pouco de medo, tá? Por isso que a gente veio para cá. Mas eu vou até abrir de novo, porque é à vontade, tá? Para pegar café, pegarem ali o bolinho, voltarem para cá. Legal. Bom, gente, boa tarde. Prazer enorme estar aqui. Dias bastante intensos, agitados. Eu estava agora na reunião de Sherpas do BRICS. Foi muito bem. Na verdade, teve um encontro da Sherpas com a sociedade civil. Pela primeira vez na história do BRICS, foram abertas as portas dessas reuniões para a gente ouvir um pouco os inputs, sugestões de diversos segmentos da... E quando a gente fala sociedade civil, nesse caso é uma sociedade civil meio ampliada, que envolve o setor privado, parlamentos, enfim, né? Os atores não governamentais tradicionais, né? E foi muito bem recebido, acho que, enfim, por que eu estou começando falando disso, né? Porque acho que isso é um marco bastante importante do quanto o Brasil está inovando nesses processos internacionais que a gente tem liderado aí nos últimos anos, né? O que a gente não sabia era o quanto desafiador seria abraçar o mundo num período tão curto de tempo, né? Então, a gente começou em 2023, sediando os diálogos amazônicos e a Cúpula da Amazônia, depois a gente sediou o Mercosul. Ano passado foi um G20 bastante intenso, enfim, para não falar de outras conferências um pouco menores, conferência da diáspora, alguns processos um pouco menores que a gente também liderou. E agora a gente está com o BRICS e COP no mesmo ano, que cada um desses eventos em si já são tarefas extremamente hercúleas de liderar, né? Geralmente, e isso acho que é uma coisa bacana, né? O Itamaraty, por um lado, liderando e puxando essas agendas, mas vocês sabem que diplomata tende a ser um pouco mais
travado, um traquejo um pouco diferenciado, mas eu acho que a gente está numa boa confluência de uma diretriz clara do presidente de que a gente precisa ser inovador nesses processos, partindo do princípio de que poucos países no mundo têm as condições que o Brasil tem de se posicionar realmente no cenário atual, né, nessa polarização, nesse caos que a gente está vivendo. Obviamente, com a eleição do Trump agora, tudo isso foi extremamente agravado, mas eu acho que existe um consenso de que realmente o Brasil é um dos poucos que consegue, de alguma forma, dar uma ordem ou tentar criar algum consenso em meio a esse cenário extremamente complexo que estamos vivendo. Foi com esse espírito que a gente começou a planejar. Bom, então o que o Brasil pode agregar, né? O que o Brasil pode trazer para esses processos diferentes? A gente chegou a efetivamente uma das grandes qualidades, uma das grandes assets do Brasil nesse processo é a questão da sociedade civil, da participação social, de ouvir novas vozes e agregar a esse processo um novo sistema de participação. Participação social e política externa é algo que há muito tempo já vem ocorrendo, principalmente desde a Rio 92, né? Acho que ali foi um grande marco de participação, daí a gente teve a Rio +20 e tal. Mas o que a gente está tentando fazer agora é assegurar que esses processos sejam mais, que a incidência dessas vozes seja mais efetiva. Então, assim, legal. No passado, enfim, não me matem se eu vou dizer isso, mas é uma verdade, muita gente se contentava em, de repente, estar diante de um ministro ou de um presidente, falava, nossa, né? Hoje em dia isso não basta, na verdade já faz tempo que isso não basta. O que a gente precisa, a gente quer mais do que isso, quer que as vozes sejam ouvidas, quer incidir, quer participar dos processos, quer estar lá sentado na mesa do lado do negociador, enfim, né? Fazer parte disso de uma forma mais ativa. E a gente foi construindo uma série de processos ao longo desse período e fomos aprendendo com isso e errando muito também, porque como tudo que você está inovando, você também erra, né? Eu acho que a ideia de construir esse processo, né, da participação internacional do Brasil, dessa liderança internacional do Brasil, juntamente com uma variedade de novos atores, é uma grande virtude, mas obviamente nem sempre isso funciona direito, ainda tem diretivismo, né, do governo muitas vezes, outras vezes não. Então, a gente está tentando calibrar isso, é um processo que está acontecendo. Começando com o Diálogos Amazônicos, foi a primeira grande experiência que está servindo um pouco de laboratório para a COP30 também, né? Então, a gente fez um formato que a sociedade civil pôde se organizar, fazer uma série de atividades e, a partir daí, a gente levar um pouco esse acúmulo para a reunião de chefes de Estado. Isso é um formato que o Brasil implementou e pretende manter, pretende que os outros continuem repetindo essas práticas, né, de levar essas vozes para dentro das salas de negociação. Foi bom? Foi, mas a gente descobriu que, no final, a sociedade civil foi convidada muito tarde para participar do processo. Então, no fundo, quando ela se reuniu, as decisões já estavam tomadas. Então, pô, peraí, levamos para dentro da sala de negociação, as vozes foram ouvidas, mas, puta, já estava tudo decidido. Então, peraí, acho que esse formato não vai funcionar. Daí, bom, Mercosul já existe uma grande tradição, então foi um processo mais fluido, digamos assim, no sentido de que a sociedade civil já tem um papel de se organizar dentro desse contexto, mas, novamente, acho que também foi difícil essa articulação, os timings para levar essas vozes efetivamente para os. O G20, a gente deu uma virada no processo, a gente falou, a gente vai segurar a incidência, mas o Estado acabou tendo um papel muito forte em dirigir o processo. Então, acabou sendo um processo, de alguma forma, horrível dizer a palavra tutelado, mas ele acabou sendo de alguma forma, um papel foi muito forte, tá? Dirigir. Ah, mas isso é ruim, é bom? Olha, é sempre ruim, obviamente, para a sociedade civil tem que se auto-organizar, tem que ser autônomo. Por outro lado, se não tivesse um papel mais forte do Estado, muito pouco provável a sociedade civil teria se organizado em torno de uma agenda que nunca ninguém imaginou, historicamente, uma agenda de protesto, né? Enfim, G20, fora, né? Queima o negócio lá da bandeira dos Estados Unidos, aquelas coisas, né? Enfim, historicamente, é isso, né? Gente, foi aquele G20, foi violentíssimo, foi na Alemanha, foi com umas imagens, assim, horrorosas, tal. Foi na Alemanha, né? E Hamburgo, né? Bom, é verdade. Mas, enfim,
E daí a gente conseguiu trazer. E daí agora a gente teve uma situação, e daí eu entro um pouco mais diretamente na agenda, né, que a gente veio aqui para discutir hoje, que é o BRICS, a COP30, então né, já afunilando para um recorte mais atual. Daí, de repente, apareceu um BRICS que ficou um pouco... ficou no meio de um G20 e de uma COP30. Mas você fala, peraí, vai ficar no meio. BRICS é tão importante quanto qualquer um desses outros eventos, e no contexto atual ele assume uma relevância ainda maior. Na verdade, o Trump jogou de bandeja um BRICS com uma responsabilidade que ninguém imaginava em dezembro, sei lá, novembro, quando foi eleito? Não sei, foi novembro? Novembro. Então, em 1 de novembro, nunca ninguém imaginou que o cara seria realmente louco a ponto de fazer o que ele está fazendo, o que fez com que houvesse um fortalecimento dessa agenda do BRICS. Eu acho, e daí faço uma meia-culpa, que a gente se preparou mal. Em grande parte pela falta de pernas, realmente foi assim, puta, você estava fazendo o G20, eu lembro de eu fazendo assim, reunião, é o que eu faço até hoje, eu faço reunião do G20 de manhã, daí tem uma da COP, depois do BRICS, daí você desliga a chavinha, vai falar, não sei, de Mercosul, daí está falando de conferência para desenvolvimento, você fala, meu Deus, eu vou ficar louco, né? E esse ano, além desses eventos que a gente está sediando, e é importante também falar uma coisa, né? O fato da gente estar sediando o BRICS e a COP faz com que a gente ache que o mundo gira em torno do BRICS e da COP. Tudo bem, são coisas muito importantes. Mas, gente, é isso. No ano passado, a COP foi em Baku. A gente não estava com essa ansiedade que a gente estava como se o mundo fosse acabar amanhã se a gente não fizesse nada para mudar o clima, né, e salvar o planeta. Então, esse ano a gente ainda tem também, agora por vir, né, o FFD4, que é a Conferência de Financiamento ao Desenvolvimento, da Universidade de Sevilha, que vai ser um evento extremamente importante para repensar o modelo de financiamento. Né? A gente vai ter em novembro, há 20 anos que não acontece a Conferência Mundial, vai ter a segunda Conferência Mundial de Desenvolvimento Social, teve em 95, vai ter agora de novo, vai ser no Catar. A gente vai voltar a presidir o Mercosul no segundo semestre desse ano. Fora uma série de outras agendas que continuam, o mundo não para, a Assembleia Geral da ONU, né? O mundo está ali. Então, só para colocar em perspectiva também. Bom, daí a gente chega numa situação, e eu vou agora realmente entrar nesses dois temas, está lá no caderninho. Mais ou menos o que? Outubro do ano passado, G20, né? Assim, explodindo, novembro foi, né, o G20 social e a cúpula do G20, que foi muito bem, viu, gente? O G20 foi realmente... enfim, num contexto que a gente estava vivendo, a gente ter os resultados que a gente conseguiu, acho que, em grande parte, daí uma grande sabedoria que a gente veio aprendendo é streamline, é a palavra do momento. Streamline é o quê? Você pegar tudo aquele monte de coisa e ver o que realmente funciona daquilo que faz efeito e alinhar com as prioridades do país. Então, quando o presidente Lula tem essa cara, não, G20 a gente vai falar de 3 termos. No BRICS a gente vai falar de 6, bom, é meio exagerado, eram 5, eram 4, mas assim, se você focar em termos, você fala, mas que não esteja polarizado, ninguém é contra o fim da fome, ou ninguém pelo menos vai ter coragem de falar em voz alta. Ninguém é contra, bom, o Trump mas ninguém é contra o combate à mudança do clima. Ou pelo menos ninguém vai falar em voz alta. Então, tem pessoas falando, isso é uma grande ficção. Mas, no fundo, o ônus de você falar isso, né, é pesado, né? Então, assim, a gente conseguiu identificar certos temas aí que foram muito, muito importantes. Bom, chega em outubro, a gente se dá conta que, por acaso do destino, e daí as histórias de bastidor, a gente não falaria se tivesse uma chopeira aqui para contar para vocês, a gente estivesse tomando uma cerveja, mas fato é que chegou em outubro e a gente não tinha preparado quase nada para o BRICS. Tá? Bom, e aí? Daí, de repente, caiu a ficha. Bom, o BRICS está chegando. Começa uma divergência dentro do próprio governo. O BRICS, gente, é um buffer aí entre G20 e COP, e outras pessoas falam, vocês estão loucos, gente. A oportunidade do Brasil estar presidindo o BRICS nesse momento histórico é uma coisa que não tem preço. Né? Agora, gente, só de curiosidade, a gente está sendo negociado, ainda não está acordado, mas possivelmente a gente vai presidir o BRICS de novo em 2029 e depois só depois de 11 anos. Tá? O BRICS hoje está com 11, né, membros plenos. A Arábia Saudita pode ser que saia, ninguém está com ponto de interrogação.
Hoje eu estava na reunião de Sherpas, eles vão, mas não falam nada. Então, você olha ali, não dá para entender. Então, assim, temos essa oportunidade e aquela divergência no próprio governo. Afinal, como é que a gente vai lidar com isso? A sociedade civil, nesse período, em novembro, estava completamente sobrecarregada com o G20, que foi um processo muito desgastante. Foi lindo, foi, nossa, no final a foto foi maravilhosa. Mas para chegar nessa foto, né, houve muito desgaste. O processo passou por desafios muito grandes, efetivamente. E daí, bom, chegamos ali no que a gente faz. Daí, o Itamaraty passou por uma remodelagem, estava com problemas internos e tal, bom, nomearam ali quem que ia cuidar dessa agenda, começaram a montar a agenda, chega na Secretaria-Geral da Presidência, no caso para mim, bom, Gustavo, como é que a gente vai funcionar essa participação social? Como é que vai funcionar a participação social no BRICS? Bom, o BRICS tem uma característica diferente do G20. O G20 ele tem duas trilhas, né? A trilha de Sherpas e a trilha de finanças. E tem 13 grupos de engajamento, que, no fundo, fazem parte do sistema, mas fazem. É aquela coisa meio assim, não existe um estatuto regulando o que é o grupo de engajamento do G20. E o BRICS não. O BRICS é um tripé. Tem o de política e segurança, o econômico financeiro e o people to people. O que é o people to people ao longo da história? Não é econômico financeiro, não está lá no people to people. E daí você começa a ver que assim, tem parlamento, TCU, CNI, e também tem MST, tem CUT, sabe? Você fala, gente, mas qual que é o sentido, qual que é a coerência disso tudo? Mas esse foi o cenário que a gente se deparou. O Brasil conseguiu, então, depois de muito desgaste, identificar algumas das prioridades. As nossas prioridades, então, foram bom, são as 6 grandes prioridades. Eu não vou tentar detalhes aqui, depois vocês perguntem, a gente bate bola, só para não perder. Mas seguramente uma delas foi o aprimoramento institucional. Afinal, entraram os novos membros, como é que se faz? Qual que é a nova identidade? E sobrou para o Brasil lidar com isso, logo depois de uma presidência da Rússia, que foi ultra grandiosa. Afinal, a Rússia não tem mais nada além do BRICS, né? Assim, que não nos ouçam, mas hoje a Rússia ela depende muito do BRICS para sua projeção internacional, né? Obviamente, ela ainda está nas Nações Unidas, e é engraçado hoje, né? A Rússia, que é um país que está em guerra, é um grande defensor do multilateralismo, junto com a China, né? Seja lá o que for na visão deles, esse multilateralismo, mas uma das grandes colas que une o BRICS hoje é a defesa do multilateralismo, um sistema, por exemplo, de governança da inteligência artificial centrado na ONU, né? De sistemas de saúde, vacinação, combate a doenças tropicalmente determinadas, socialmente determinadas, enfim, né? E uma série de outras variáveis. Então, a gente pegou uma perspectiva de repente do Brasil. Bom, e agora? Como é que a gente vai estruturar? Então, acho que a gente conseguiu mapear bem temas consensuais ou relativamente consensuais nesse cenário. E temos feito uma presidência que até agora está fluindo, está muito correta. Depois que o Trump assumiu e começou a fazer todas essas loucuras, realmente a importância do BRICS se exponencializou. Então, hoje, por exemplo, na reunião de Sherpas, foi muito interessante você ver momentos de exaltação, porque essas reuniões, no fundo, são chatas pra caramba, né, gente? Senta lá, cada um lendo texto, né? Não é aquela coisa que vocês imaginam, né? Sei quem aqui já participou dessas reuniões, mas é uma coisa muito mais protocolar. Assim. As mensagens estão lá. Né? Então, aí, sei lá, a Arábia Saudita não quis falar, isso já diz muito. Na verdade, você não precisa falar para. Né? Mas são reuniões. E daí a gente vê coisas do tipo, não, precisamos efetivamente encontrar formas de diminuir os custos de operação de comércio. Isso significa uma moeda do BRICS? A gente está muito longe de chegar a qualquer discussão dessa natureza. Não, mas vamos facilitar o pagamento em moeda local. Vamos, claro. Mas para facilitar isso, você precisa fazer uma harmonização de sistemas regulatórios. Imagina, o Brasil e a China batendo lei regulatória, isso vai demorar, não é de uma hora para outra. Mas não, temos que facilitar meios de pagamento. Temos que, ou seja, no fundo, tudo isso está acontecendo, uniu o BRICS de uma forma que acabou até facilitando a presidência brasileira do BRICS, mas ao mesmo tempo criando desafios do tipo, assim, o que a gente tem que entregar? O que a gente tem de entregar?
Foi uma parte da estratégia, e daí eu já começo a amarrar, porque acho que eu quero ouvir mais vocês e a gente bater bola. A presença do BRICS, então, em razão da COP, terminasse em julho. O Brasil é presidente do BRICS até o fim do ano. Mas vamos concentrar todas as atividades até julho, então a cúpula de líderes vai ser 6 e 7 de julho aqui no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe, hein? Então tem que fazer um Capanema. Agora, você imagina botar o Xi Jinping para chegar no Capanema. Como é que você vai fechar? Vai fechar os prédios do Rio de Janeiro, né? Enfim. Hoje, que foi no Itamaraty, a reunião já foi logisticamente complexa. Porque para chegar no Itamaraty as ruas são pequenas, né? Então, enfim, vai botar o Lavrov é o chanceler da Rússia, o cara é uma lenda. Imagina que esse cara não precisa de segurança no dia de hoje, né? Enfim, só para... E daí, bom, vamos consolidar, condensar tudo isso no primeiro semestre. A gente fazer todos esses processos que já começaram atrasados. Vamos lá, em outubro a gente não tinha praticamente nada. Para você conseguir acelerar tudo isso, concluir tudo até julho, é quase nonsense. Então, por exemplo, hoje, o que é essa reunião que eu estava coordenando lá e por isso que eu estava lá? A gente fez essa primeira reunião, foi exatamente como eu comecei aqui. Né? Estava na reunião, a primeira reunião da história do BRICS, dos Sherpas com o pessoal do People to People. A gente selecionou 10 representações. Vamos lá, parlamento, estava o presidente da Embraer, impressionado que o CBRICS foi, CNI, estava o STED representando o Conselho Civil, a Associação Brasileira de Municípios representando o Encontro de Cidades, IPEA, estava a UGT, estava optado pelo presidente da UGT no Rio de Janeiro, hoje está tendo também a reunião do sindicato de pedrinhos do BRICS em Brasília, não sei, porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, teve reunião de mulheres, reunião tudo ao mesmo tempo hoje. Não quero ser injusto e pular. Estava o secretário nacional de Juventude, falando da agenda de juventude. A gente, se eu esqueci alguém, mas enfim, estava essas 10. Né? Eram 10, isso. E TCU, também, SAI, BRICS SAI, Supreme Audit Institute. Até agora ninguém entendeu muito bem ainda qual é o papel da SAI, mas eles são os mais ativos, nível 20 também. Site web, ativo. Bom, e para esses grupos conseguirem, então a gente pediu, olha, vocês vão trazer recomendações. Mas não é recomendação da sociedade civil, das representantes brasileiros, é global. Então, assim, imagina para você articular 10 países, 11, 10 países, né, Brasil mais 10, e em tempo recorde legitimar sugestões em processos que são super complexos para poder levar para o chefe. Foi um sucesso, tá? Mas os processos ainda estão em andamento, né? Muita coisa ainda não está. Está meio assim, olha, consultamos, mas ainda não teve validação, enfim. E a gente, então, está correndo com isso. Em paralelo com isso, existe uma coisa chamada COP30. Para quem participou do dia 20 e achava que o dia 20 já tinha sido a maior loucura que a gente fez, você começa a descobrir que você estava errado. Fala, puta, tem essa COP30, o negócio é muito maior, muito mais complicado. Por quê? Primeiro que a agenda é muito complexa. E ela é uma só. Então, assim, para você entender uma COP, olha, eu já fui para 3 COP, já trabalhei lá com o André Correia do Lago, já fui meu chefe alguma vez na vida. Eu não sei nada. Mas não sei nada. E quanto mais eu vou me informar, mais eu descubro que eu não sei. É muito difícil. A Paulo sabe bastante aqui. Quando eu recorro a ela aqui para aprender alguma coisa. Mas, assim, é muito complicado. Tá? Que mais? A nossa sociedade civil é muito preparada para lidar com essa gente. O nível é muito alto. Então, você senta... Até hoje eu estava conversando com um colega e o cara estava meio puto, mas puto no sentido jocoso, assim. Ele falou, pô, eu fui lá outro dia fazer um briefing para a sociedade civil sobre o hipótese. Os caras falavam o parágrafo da não sei o quê, da não sei o quê, ele ainda fala que eu sou negociador, eu nunca ouvi falar isso na minha vida, ou seja, o nível é muito alto. Tá? Mas isso também gera um desafio. Como que você fura essa bolha? Porque, no fundo, existe aquele grupo de especialistas que é o grupo que, historicamente, desde 92, desde 2012, tem liderado essa discussão.
Agora que a Copa no Brasil, na verdade, isso já vem acontecendo há mais tempo. Nos últimos anos, né, todo mundo começou a acordar com essa agenda. Mas agora que a Copa é no Brasil, todo mundo quer participar. E todo mundo quer fazer parte disso. Então, como é que você fura essa bolha? Como é que você equaliza isso? Você ainda precisa dos inputs desses especialistas, inclusive para definir posição de governo, mas você precisa ouvir outros grupos, inclusive grupos que têm interesses muito legítimos, ideias muito claras, só que estão aprendendo só agora a associar isso com a agenda da Copa. Acho que um caso bastante ilustrativo é a Contag. A Contag tem uma agenda de COP, né? Não sei porque eu fiz aspas, mas tem uma agenda fortíssima, só que ela nunca associou essa agenda dela com a COP. Então, agora eles estão aprendendo a criar essa ponte. Como é que você conecta tudo isso? Como é que você dá um sentido? E como é que você dá um sentido? E daí eu juro que eu estou acabando aqui, acho que eu já estourei meus 20 minutos. Já estourei. Mas só para amarrar. Bom, a COP tem uma coisa que é o seguinte, o tema são 200 mil, são mais de 100 itens de negociação. Tá? Então, são mais de 100 itens. Então, tudo que você pode imaginar relacionado ao clima está lá. Mas a gente estruturou, e eu acho que isso tem ajudado muitos processos a orientar a participação da COP em torno de 4 grandes eixos. Como é que o Brasil está pensando na COP? São 4. Um deles é a cúpula de chefes de Estado. É um segmento separado da COP, mas que tem uma relevância monstruosa. Que não tá... O Brasil está esperando mais de 100 chefes de Estado aqui. Se vão ter ou não, ninguém sabe. A reunião de chefes de Estado, questão de infraestrutura, foi deslocada para antes da COP. Então, ela vai acontecer 7, 8? Bem, não sei se 7 não vem. 7, 8, né? E a COP começa dia 10 de novembro, vai até dia 21 de novembro. Mas isso, sim, sinceramente, é uma agenda muito... Presidência da República, Itamaraty, acho que não tem nem tanto espaço. Já pensado. Bom, o segundo ponto é negociação. Então, como é que a gente começa a pensar a COP, né? Bom, eu tenho um interesse, sei lá, minha organização tem um interesse nessa agenda. Tá, eu preciso definir onde que ele encaixa. Um deles é a negociação. Daí você precisa entender quais são os itens de negociação e onde a minha demanda dentro dessa negociação. Sim, negociação é Itamaraty. E a gente tem um dos maiores times de negociadores do mundo. Só que é o seguinte, o cara é negociador, sabe? Não vira aqui a portinha que vai dar tilt. O cara vai saber tudo, sei lá, de... Não sei, clima e juventude, vai, só para dar um exemplo. Ou clima e gênero. Mas é foco absoluto. Tá? Então, se vocês têm interesse, não, quero insistir sobre essa agenda. Pô, legal, eu tenho essa demanda tem a ver com posição? Sim ou não? Eu quero pautar, eu gostaria que os negociadores brasileiros defendessem essa posição ou aquela posição, tá? Outro financiamento, não sei, são realmente muitos temas, mas tem essa clareza. Um outro tema é o que a gente chama de agenda de ação. Não sei se estão familiarizados com isso. Agenda de ação, as negociações da COP, a gente está 30 anos negociando e, assim, houve muitos avanços ao longo do processo, o Acordo de Paris é um grande avanço, mas até hoje a gente está só negociando. Então, chega. Essa é a narrativa da Copa do Brasil, a Copa da implementação. Chega de negociar, vamos começar a implementar. Tá? Como é que você começa a implementar no mundo do jeito que ele está? Né? Você precisa de financiamento. Precisa de dinheiro para implementar as NDCs, por exemplo, né? Que são as metas nacionalmente determinadas, os compromissos. Dinheiro para isso. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Bom, enfim, de qualquer forma, a gente está aqui na cabeça com isso. Mas, considerando que as negociações começaram a ficar muito morosas e não dá conta das respostas que a gente precisa dar, surgiu a agenda de ação, que é basicamente grandes compromissos que podem envolver países, setor privado, sociedade civil, tudo que vai por fora disso, mas que tem impactos significativos nos compromissos globais de reduzir a mudança do clima. Tá? Então, o que o Brasil vai fazer? Ele vai pegar o que já deu certo das agendas de ações anteriores, vai identificar o que deu, vai o resto, esquece. O tempo, né? Político é uma merda, né, gente? O tempo começava a fazer agenda de ação, você assinar um negócio, vou bater uma foto. Agenda de ação. Uma foto, o negócio você pega e guarda numa gaveta e acabou. Então, não, vamos fazer uma limpa ali, isso não funciona. E o Brasil vai deixar sua marca. Então, em torno, obviamente, a gente vai ter uma agenda forte em torno de florestas, né? Fato amazônico, importante. A questão agrícola é muito importante, o Brasil tem essa agenda como uma agenda muito central. Obviamente, a questão energética, a transição energética, né, é algo muito importante. Um outro eixo que é muito importante é o financiamento e a questão
do que a gente chama de subnacionais, né? Levar essa agenda para a ponta, tá? Por meio de cidades, envolver estados, cidades, no processo que no fundo alguém tem que implementar tudo isso. Então, não. Então minha proposta é ver. Ou, por fim, tem a ideia de mobilização. O que é mobilização? Mobilização é a participação física no processo de uma COP, não necessariamente durante a COP, até porque as áreas são bastante fechadas, mas também envolve campanhas. Pô, eu quero fazer uma campanha, eu quero mobilizar times de futebol para que a gente use, né? Utilize, por exemplo, o futebol para chegar na ponta, para que o brasileiro seja mais consciente ecologicamente e, ainda que sem perceber, comece a criar mudanças de hábitos que vão enfim, ser a favor ou ajudar no combate ao mudança do clima. Pô, isso é uma campanha. Como é que a gente constrói isso? Então, é um espectro muito mais amplo, que é onde grande parte das iniciativas, no fim das contas, acabam se inserindo, né? Tirando aquelas de alto marketing que o Ministério vai fazer, etc. Por aí a gente passa essa regra também. Então, a gente está nessa fase agora, a estruturação da presença da COP tem contribuído muito, tá? Para as coisas começarem a avançar. Hoje existe uma governança do governo, finalmente a gente tem uma governança, que é a Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência, a Presidência da COP, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de Comunicação da Presidência, que agora estão coletivamente tomando as principais decisões, etc. O processo ainda é muito longo, ainda muitas águas vão rolar até novembro, mas assim, é um pouco esse o estado da arte. E o nosso desafio, então, é o quê? Em meio a esse caos que o mundo está passando, ainda assim assegurar que o mundo se una em torno dessa utópica ou não luta por um mundo mais sustentável, um mundo que realmente, se a gente não fizer nada agora, a gente vai ficar com as consequências disso mais para frente. Acho que era um pouco isso, não sei se contextualizou, tal, né? É muita coisa para falar, mas eu paro por aqui e daí vamos batendo bola aí, vamos perguntando e a gente vai se falando. Obrigada, Gustavo. É importante. Passou bastante. Mas eu acho importante, né, para dar esse aí é muita coisa. Desculpa, gente, falei meio hora. Não, importante. Então, a gente abre passivo em ações iniciais para voltar, para a gente fazer um bate-bola, porque a ideia é isso, comentário, pergunta, né? Aí um comenta do outro, um café, e a gente está em volta da mesa. Por favor, podem pegar também um cafezinho para vir para cá, tá? Eu tenho várias mãos. A Graciela, qual é o seu nome? Eu, Márcia. Márcia, Neuma, Vitor. Então, vou pegar essa 5. Eu também queria fazer uma pergunta. A gente volta aqui. Mas aí a gente faz a parte, tá bom? Para não ficar. Graciela? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Graciela Rodrigues e sou da REBRIP, Rede Brasileira pela Integração dos Povos, é uma rede que desde 1999 foi criada para discutir ALCA naquela época e outros temas, o Sul e depois a Unicef. É uma rede que acompanha a política externa brasileira, em todas as negociações nas quais o Brasil está negociando. Nós, parte da coordenação dessa rede, então, conhece a rede. Agora, vou atualmente coordenadora. Nem queria ser, porque eu sou nascida na Argentina, 45 anos que moro no Brasil, mas todos queriam que fosse a pessoa mais antiga na rede. Mais experiente. Mais experiente. Ótimo. Gente, nós temos várias coisas que queremos falar, temos tido muito pouca oportunidade de falar de BRICS. Estamos angustiados. A primeira coisa que eu queria te dizer, que você já sabe, mas também dizer, que tem uma coisa importante, é que nós pensamos que o Brasil precisa ter mais confiança na sua sociedade civil. Nós sabemos as dificuldades que o governo está tendo, sabemos demasiado bem, sabemos, e precisamos, nesse sentido, apostar
e que o papel da sociedade civil possa ser fortalecido, não diminuído, não ter desconfiança, inclusive quando sejam coisas críticas, sempre tem sido, e a Rebric tem sido uma constante na crítica construtiva, sempre. Jamais nos colocamos do lado de que tira pedra. Não. Estamos discutindo, entendendo e propondo. Então, é a primeira coisa. Os ministros, o governo brasileiro tem que entender que a sociedade civil brasileira está da sua parte, a sociedade organizada, a sociedade qualificada. É isso que precisamos. Não qualquer sociedade, qualquer que vai lá e pode falar dos BRICS. Lamentavelmente, não, o povo ainda não tem essa habilidade. Mas é uma sociedade civil qualificada que pode trazer os interesses genuínos de uma sociedade civil diversificada, plural, ampla e muito bem organizada há muitos anos. E isso vem se perdendo. Eu acho que vem se perdendo com a contribuição do governo. E é uma pena que isso seja assim. É por isso que vai desmobilizando, desorganizando a gente para se preparar. A Rebric, desde 2009, acompanha os BRICS. É uma rede que, desde o primeiro momento, começou a escrever, a estudar, a trabalhar sobre os BRICS. Os BRICS foram se sempre juntos, parte da Rebric, foram parte da coordenação da Rebric. Então, eu acho que é importante que saiba que nós não estamos em nenhum lugar, não conseguimos colocar, ou seja, conseguimos colocar de uma forma tremendamente distorcida. Então, isso é uma primeira coisa. Primeira coisa genérica. Segunda, eu queria falar de 3 aspectos, porque não dá tempo demais. Segundo aspecto é nós queremos ser muito enfáticos sobre o papel dos BRICS dentro do mundo caótico, de crise, de tudo que sabemos. Os BRICS estão representando, de alguma maneira, simbolicamente, uma presença do subglobal na geopolítica internacional, intervindo na geopolítica internacional. De uma forma difusa, complexa, nada é fácil nesse planeta, nesse mundo, que cada vez está mais complexo, mas, ao mesmo tempo, uma mensagem clara de multilateralismo frente ao claríssimo papel unilateral que tem os Estados Unidos na política internacional, na geopolítica internacional e na definição de crises e de guerras e demais. Né? Então, nós estamos numa guerra que poderia ter sido evitada e que não criou a Rússia, apesar de tudo que se diga por aí, foi criada na OTAN, foi criada num processo de anos de estar assustando essa guerra. Enfim, tantas coisas que se poderia falar nessa situação geopolítica geral, mas, enfim, nós pensamos que o papel do BRICS é extremamente importante e sentimos que o Brasil não deu a devida importância a esse papel. O Brasil tinha que ter dado. É só olhar o orçamento que a cúpula dos BRICS tem com relação ao G20, com relação ao COP30, que também é importante, mas é completamente ridículo o orçamento dos BRICS em torno ao que teria que acontecer. Né? Então, isso já te dá uma dimensão. Mas, em tudo que você disse, em outubro, nós dificultamos naquela época. Já desde o ano passado, e antes de outubro, vínhamos falando em inglês. Então, nós estávamos com muito interesse nisso. Nós organizamos a primeira cúpula dos povos do BRICS aqui no Brasil, em Fortaleza. Isso não se tem. Não é a primeira vez que nos... Não. Nós que organizamos. Foi a Rebric, com as organizações da sociedade civil, mesmo que agora, enfim, soltos por aí, estava todo mundo organizando a cultura dos povos em Fortaleza. Temos um fórum de mulheres, primeiro fórum de mulheres de BRICS, fomos nós que organizamos para em Fortaleza. Então, foi lindo. O anúncio do novo Banco do Desenvolvimento foi feito numa mesa que eu estava presidindo na Cúpula dos Povos, justamente nesse momento, com o embaixador Márcio Carlos. Ele que era negociador e foi a levar a notícia para a alegria que nos deu aquele momento, foi inacreditável. Então, temos muita história nesse caminho, não é de agora que começamos. Então, eu acho que nós queremos falar sobre esta importância que estamos dando. Temos ideias para o que pode ser
a forma da institucionalidade, enfim. E isso sobre todos os temas, praticamente. O tema da economia digital, e até o tema das mulheres, que é um tema quase que não aparece nos livros, parece que fosse um tema tabu. Mas temos formas de entrar também com esse tema. Nós queremos uma proposta que leve a economia do cuidado, por exemplo, para os países BRICS. Se pensa em infraestrutura de cuidado. É uma forma de entrar na agenda dos BRICS, do empoderamento da mulher, que não é uma agenda de enfrentamento, de batalha. Vamos lá. Então, temos muitas provas, mas não tivemos oportunidade de falar. E o terceiro ponto, só para sim, estou longa demais, né? O terceiro ponto é que nós também tínhamos uma oportunidade, com a declaração de Kassan, dizia que ia haver um formato de participação da sociedade civil. E tem uma coisa que se vem discutindo nos BRICS há muito tempo. Não foi o primeiro governo na história do país que vai fazer esse. Se vem fazendo há muito tempo nos BRICS. E a cúpula de Kassan, na declaração, fala de essa possibilidade. Só que não diz qual é o formato. E o formato veio aqui completamente desfigurado. Um monstrengo. E nós tínhamos a oportunidade de criar um conselho da sociedade civil dos BRICS que pudesse dar uma amostra dessa forma nossa de pensar a participação social, dessa forma nossa de pensar a democratização dos estados. É um ponto crucial, Gustavo, da participação social. Por isso, mas não faz jus a que nós fazemos e sabemos. Essa forma do conselho foi extremamente autoritária, não criou conselho nenhum, usou a sociedade civil para criar ideias para um conselho de pessoas que não sabem nada dos BRICS, não sabem nada, nem sabem nada, e que estão lá oferecendo uma proposta para os Sherpas que está ótimo, está tudo lindo, claro, a sociedade civil, que bonito, não sabem do que se trata. Mas, no fundo, nós fizemos uma colaboração, esteve nossa pauta ali, dizendo nossa proposta, e acabaram saindo algumas, sim, muito bem, a proposta está até razoável em algum ponto, mas sem uma representatividade, sem uma presença, sem uma participação real. Quando chegou a hora de fazer a síntese, de levar, desaparecendo. Entendeu? Então, isso não é uma forma que se faça democraticamente com os BRICS. Então, isso é um ponto fundamental para vocês levarem e discutirem internamente também no Brasil. Temos um conselho, só para terminar, temos um conselho de 2 organizações e de um cidadão, uma pessoa física. 3 das quais, uma tem uma presença forte no cenário nacional, mas os outros, evidentemente, não tem. Então, enfim, é isso. Para começar. Boa tarde a todos. Me chamo Márcia, sou professora na Unirio. Atualmente faço um pós-doutorado na CAPES, também ali pela UFRJ, e sou membro da Rede de Competência e Informação do Rio de Janeiro. E aí eu vim participar da PIX para ouvir, né, um pouco como é que estava o andamento dessas negociações e desses grupos, e principalmente com esse enfoque na sociedade civil. E eu queria, na verdade, eu não tenho essa aula, né, que eu recebi agora, mas eu fiquei pensando aqui na sua fala com relação a esses eixos, esses grupos, essa mobilização. Eu gostaria de saber se existe alguma representação da área de educação. E na rede de competência e informação, essa rede que eu participo, são bibliotecários, jornalistas, pesquisadores, professores de nível superior e das modalidades. E a gente já, desde os 10 anos, mais ou menos, que a gente atua, a gente tem trabalhado muito no conceito de competência e informação, porque a gente tem vivido, principalmente nesses últimos 10 anos, uma desinformação máxima. E aí, a questão que eu tenho é que a gente tem uma ODS também, né, tem um objetivo da ODS, e a desinformação tem trabalhado com esses objetivos, porque a ONU, de 2 anos para cá, começou a trabalhar com a integridade da informação, com vista a mitigar a desinformação, e a gente já tem algumas ações no STF, em outros órgãos governamentais,
de combate à desinformação e agora com a ONU fazendo essa promoção de integridade da informação. Eu queria saber de você, né, e no caso você representa a BRICS aqui para a gente, como tem sido tratada essa temática de educação, informação, desinformação, integridade da informação aqui, com relação aos países. Né? É isso, obrigada. O Conselho tinha um grupo de trabalho de educação bastante baseado também. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria, sou contadora, sou contratada, sou professora de cultura e tenho aprovado no Conselho de Crescer. Então, a minha pergunta é a seguinte: você falou sobre a possibilidade da criação da moeda BRICS. Isso é uma coisa que está muito distante aí. E vai ser verdade. Então, seria criado seria cair moeda única, ou moeda BRICS seria somente para a transação dos países. Oi, boa tarde. Eu sou o Vitor Cabral, faço doutorado aqui no IRI. Oi? Faço doutorado em Relações Internacionais aqui no IRI. Eu venho trabalhando com mudanças climáticas e migração forçada de algum tempo na tese. Eu pergunto não vai ser sobre isso, mas você falou muito sobre os processos de negociação e você deixou muito forte, praticamente, na sua fala, o protagonismo do governo federal em todos esses processos, principalmente agora com as negociações da COP. Minha preocupação é mais em relação a como estão funcionando a entrada de outros atores para dentro da sociedade civil, que eu acho que a gente tem pensado no perspectivas. A gente tem um legislativo que é muito combativo em relação ao governo, com algumas lideranças com posturas negacionistas, com muita rejeição às pautas ambientais e climáticas, isso não só no legislativo, mas também nos executivos estaduais e municipais. Então, eu queria saber como esses atores estão participando dessas negociações, se eles de alguma forma atuam junto ao governo, se eles estão bloqueando de alguma maneira, como está funcionando esses percalços, um pouco mais dos bastidores que você trouxe, como esse bastidor, de repente, está influenciando para a gente chegar bem ou não tão bem assim em novembro. Obrigado. Gustavo, muito obrigada pela sua. Gustavo, relação à pauta climática, claro que isso nós temos que estar olhando com atenção só a questão das florestas, principalmente vai continuar caminhando até 2030, global, aumento de emissão nas indústrias. Na pauta de financiamento, preocupação com a inclusão desse pagamento de pagar e aumentar o espaço fiscal para poderem investir na ação, atenção climática e, por fim, pensar na estratégia de adaptação para esse mundo finalizar os indicadores de adaptação para pedir uma adaptação e como a gente consegue fazer um olhar climático para isso. E queria te perguntar como você vê o BRICS contribuindo para a construção dessas agendas e principalmente como instrumento para que os países que serem novos adaptados devem ser pagarem sua atenção. Essa semana, né, o presidente e a China anunciou que teria uma NDC, uma linguagem muito importante, mas será que esse momento dos BRICS é um peixe vai ser um momento de apresentação para esses irmãos, que eles estão vendo isso? Também, quando você falou desse momento de participação da sociedade civil, hoje, assim, isso é uma participação CNI, mas não ouvi, tinha uma participação de entidade ambientalista, que é parcial também do muito. Aí só vou explicar. Duas perguntinhas. Primeiro, te agradecer, foi ótimo.
Primeiro, assim, você falou dessa agenda do BRICS, foi meio que feita depois em outubro, né? Mas você foi entendendo que tem alguns pontos eu vejo bastante estratégicos. Assim, ponto de vista, se você olhar para esse bloco, ganhou mais relevância que estava tendo nos últimos anos, por isso, acho que o debate do sistema de facilitação do pagamento e o debate do direito digital, inteligência artificial, meio que materializam um pouco essa estratégia então, essa nova ordem, sei lá o quê, né? Então, agora, do ponto de vista da agenda de ação da presidência, da agenda de ação não, da agenda da presidência brasileira da COP, que eu também estou entendendo que ela foi feita um pouco também em cima da hora, onde está concluindo mais de perto, a acertação também, que demorou muito para chegar no 1%, demorou muito para ter uma proposta concreta de fazer, eu não consigo enxergar uma estratégia muito alinhada com o futuro, assim. Parece que é uma estratégia olhando muito mais que o Brasil pode, de alguma forma, se beneficiar em relação a essa agenda e menos pensando no sistema, sabe? E aí eu estou falando isso porque, obviamente, a agricultura e floresta é meio que óbvio, a energia ela entra como tema, porque tem financiamento como temas quentes, né? Mas, por exemplo, subnacional. Sempre o Itamaraty, ele via essa discussão de subnacionais, de certa forma, não com muito entusiasmo. Isso, de certa forma, acaba quebrando o espaço formal da ideia das partes, que são os estados. Né? Os estados tomam a decisão, os estados participam, é a sociedade civil, então os constituintes. Os binacionais começaram a ter força nas fotos aí, sei lá, os Copenhague, né, 2009, quando o RED, caso, e os subnacionais do Brasil. Eu até entendo que isso pode talvez atender a saída dos Estados Unidos, não sei se é por isso que o Brasil por isso na agenda, né? Saída dos Estados Unidos e a Califórnia, Nova York, lá com aquele movimento de extinguir, já fizeram isso uma vez, estão fazendo repeteco, mas tem um perigo, teve um perigo histórico, para a política externa, a ação dos estados, por exemplo, da Amazônia Legal, que sempre foram estados muito fortes na agenda climática, sempre criaram muitos desafios do Itamaraty, por um lado. Por outro lado, criavam divisões dentro do governo em relação ao MMA, especialmente MMA e Itamaraty, e isso chegava a criar dificuldades para a própria agenda negociadora em florestas, na discussão do mercado de carbono, na discussão de compensação. Então, historicamente, o Itamaraty sempre via isso, então eu não entendi o que isso era na agenda do presidente. Falar um pouco. E se essas duas agendas elas dialogam entre si. Porque, olhando assim, parece que não. Ainda que tenha uma agenda mais voltada para a questão do multilateralismo, né? Reforço do processo, falando do BRICS, mas olhando a agenda da presidência brasileira, olhando a agenda da presidência brasileira da COP, dá uma sensação de que elas não estão... Um tema quentíssimo para a COP é a inteligência artificial. Quase ninguém está falando disso. Seria super interessante se o Brasil, pegando o exemplo do BRICS, trouxesse para a agenda da COP, já que é um tema que, se não tiver regulação, vai ser uma bagunça, né? E aí, a gente tem a professora Paula que estuda essa questão do negacionismo, né, o negacionismo climático. Cara, se a inteligência artificial entrar para essa agenda, a gente tem que passar. Como é que você vai combater um instrumento global que já está aí no dia a dia e começar a passar uma informação mentirosa? Até o momento, parece que ele segue uma maioria do que está disponível na rede, tá? Mas quem controla? Então, no debate eu tenho questões desse contexto, não sei, parece que foi o grupo que fez isso ou o grupo que fez aquilo, essa sensação. E não estou vendo muito esse alinhamento. Como é que você vê um pouco esse alinhamento? Se tem, ou se tudo completamente complicado. Mas seria importante ouvir sobre esse realmente, subnacionais pesos. Historicamente, o Itamaraty sempre foi, ainda que eu vejo o secretariado, né, a própria convenção, ela tem tentado olhar um pouquinho melhor. E aí, dialogando um pouco com a Graciela, a gente vem, né, trazendo esse tema que você vem colocando, que é bastante importante, né, que
o governo brasileiro está no terceiro mandato do Lula, mas tem umas perdas de histórico, né? Um pouco da história, como foi feito, acho que nos outros 8 anos da política externa, uma parte também de incorporou, um momento dessa sociedade civil bem ativa em certos processos, e esse momento, como o Gustavo falou, que a gente já discutiu bastante lá na Secretaria-Geral, essa coisa da querendo escapar da sociedade civil pelada. Eu acho que o governo é bem legal dizer que a cultura dos povos ela conseguiu crescer essa luta para não ter uma cultura social na COP30, né? Isso foi um ganho político importante, porque no Gerito a gente teve muito problema com isso, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre se esbarra na como implementar isso. Porque para você ter uma sociedade civil que se organiza e vai estar presente, ela precisa ter um apoio do Estado. Ela não quer que o Estado crie agenda para ela, ou crie só os espaços para ela participar. Ela quer ter autonomia para se organizar ali. Mas para ela chegar lá, ela precisa de apoio. Né? Então, esse é o grande problema que a gente está tendo agora. Da discussão. Senão não vai ter. Ou se vai ter aquela coisa barata boa, quem pode pagar, vai. E aí isso é um risco muito grande, que a gente sabe, não só dos lobbies gigantescos das empresas transnacionais, os lobbies gigantescos transnacionais nas ONGs, também tem, a gente sabe, especialmente na área não só da discussão de petróleo, mas na área ambiental, isso eu acho que, historicamente, grandes ONGs são financiadas por grandes empresas transnacionais. Então, a agenda, então a gente corre o risco de ter uma sociedade civil nem só de especialistas. Você vai ter lá os especialistas, que alguns realmente você dedicam sua vida para tentar acreditar naquele instrumento multilateral. Você vai ter lá os indígenas, que têm um apelo, uma construção na política externa mais ampla internacionalmente, para fora. Talvez a representação do movimento negro que não rola, mas as populações tradicionais não vão estar lá. Talvez os movimentos do campo não vai estar lá. Pode estar CONTAG e o MST, o resto não vai estar. Então, assim, como é que lida com isso? Acho que é um ponto muito importante para a gente. E aí a gente volta, passa de Vocês querem fazer um intervalinho de 5 minutos para pegarem a pezinha cantar? Não? Tá de boa? Então tá. Tá. Bom, gente, uau, hein? Vamos lá. Graciela, eu vou deixar para comentar a sua fala mais para o fim, porque eu já emendo isso que a Maureen falou, tá bem? Mas, enfim, são bastante pelo menos a gente tem conversado bastante sobre. Márcia, vamos lá. São perguntas um pouco mais colocação na sua casa. Como estão as representações da área de educação? Bom, o BRICS, ele tem na área de educação, o que você vai descobrindo ao longo do tempo é que o BRICS ele é uma grande zona em termos de as coisas foram sendo criadas, tá? E agora a gente está tentando botar um pouco de ordem nisso, tá? Mas o BRICS, que eu me lembrei só agora, quando você falava, tem a Ministerial de Educação, tem o Fórum Acadêmico do BRICS, que é focado pelo IPEA, não me pergunte por quê, que toca ainda think tanks, mas também Fórum Acadêmico. Tem o BRICS Universities Association, tem o Fórum de Reitores do BRICS. E, bom, esses são os temas de educação que me vieram, assim, quando você fala... E daí tem um GT, Conselho isso. E daí, dentro do Conselho Civil, tem um GT de trabalho com foco nisso, enfim. Então, assim, tem muitas discussões da área de educação acontecendo. Agora, na maioria delas, o BRICS, com o passar do tempo, ele se revelou um grande... Qual que é o grande asset do BRICS, na verdade? Cooperação. O BRICS hoje, o que ele entregou de resultados concretos, além de uma ou outra importante manifestação desses grupos, né? A questão do multilateralismo, enfim, a questão da reforma da governança, né, do sistema financeiro global e tal, mas em termos concretos, assim, o que saiu do BRICS, muita questão de cooperação, realmente tem uma série de mecanismos de aliança de tuberculose, tem 1000 alianças, 1000 processos que funcionam. Então, assim, é muito intercâmbio, o foco é muito em intercâmbio de estudantes, intercâmbio acadêmico, o foco é muito nisso. A agenda de combate à desinformação, ela não passa tanto pela área de educação, ela está mais ligada aqui no MCTI, tá? Então, ela está um pouco mais nesse outro. O MCTI tem, se não me falha a memória, acho que são... Eu tinha a última vez que eu vi foi 13, mas eu acho que é exagero. Grupos de trabalho sobre a liderança do MCTI que estavam tentando cortar um pouco isso, porque realmente as coisas foram se perdendo, e você descobre que tem um monte de coisa que nunca mais... perdeu, assim, não faz mais sentido. Mas a gente entra aí num outro grande desafio.
o que é o combate à desinformação em certos países cujos veículos de comunicação, por exemplo, e as mídias sociais, são controladas pelo Estado. Como é que funciona e quanto esses países estão dispostos a discutir esses temas? Então, a gente desviou um pouco isso, tá? Como uma das prioridades, falando em regulação da governança digital / inteligência artificial, que acaba, de alguma forma, passando por isso, muito embora cada país tenha uma visão bastante diferente. Você vai saber isso muito mais em detalhes do que eu. Então, o nosso objetivo, hoje, mais do que entrar em detalhes sobre como uma ou outra plataforma deve ser regulada para evitar desinformação e tal, é assegurar que a governança do processo seja comandada efetivamente sob os auspícios da ONU num sistema multilateral que funcione. Então, essa é a nossa abordagem. Por quê? Porque a gente vê que se a gente começar a detalhar, não vai ter consenso dentro do BRICS em torno dessas agendas. Mas existe consenso de que toda a discussão sobre essa agenda deve ser feita sob os auspícios ou sob a liderança do sistema ONU. Então, é um pouco isso como a coisa tem acontecido. Dentro do próprio Brasil, e daí eu encerro, já existe, a gente está, dentro da Secretaria-Geral, uma das agendas que eu estou liderando é uma agenda de democracia e combate ao autoritarismo. E, então, essa agenda de desinformação, quando você começa a tratar do tema, você vê o quanto isso é dividido dentro do próprio governo. Não tem uma centralização dessa discussão. Então, tem a SECOM da Presidência, o Ministério da Justiça, o MCTI, a Secretaria-Geral e, obviamente, a sociedade civil. Todo mundo tratando desses temas, mas falta você botar isso junto, dar um sentido. Esse é um dos grandes desafios que a gente está enfrentando no governo, essa articulação, tá? De agendas que são transversais, né? Fundamentalmente transversais. Então, é um pouco isso. Não sei se ajudou, se fez sentido. Queria aproveitar que você falou que, no final do ano passado, a gente teve um evento em novembro, só para completar a fala. E aí a gente recebeu um professor que mora na China, chamado José Medeiros, e dentro do que você falou de regulação, por exemplo, de mídias digitais, ele trouxe uns case, né? Trouxe o case da China, de como a China criou a sua soberania digital. E aí ela conseguiu, em vários níveis, inclusive sobre inteligência artificial, né? Essa regulação que tem sido veiculada por informação assim, de uma maneira que o país ele está hoje protegido pela sua própria soberania digital. É muito interessante, né? Mas é um assunto bem complexo, quando você mistura esses países que têm visões assim, um pouco diferentes. Obrigada. Imagina. Neumann, né? Neumann, é o seguinte, então, essa coisa da moeda do BRICS, tá? E aí eu estou gravando aqui, mas ainda assim eu falo. Hoje é uma grande ficção, tá? Sendo realista mesmo. A gente não consegue, nas discussões, esse assunto nem está na mesa. O que a gente tem falado muito é na questão dos pagamentos em moedas locais. Eu tive uma conversa com o Banco Central recentemente para entender porque quem toca essa negociação é o Banco Central, tá? É o Ministério da Fazenda, mas principalmente o Banco Central mesmo, que tem sua autonomia, enfim, tem dá pitaco nisso. Não imagina que você fala assim, não, eu quero que seja assim. Não, você não quer nada, não importa quem seja essa pessoa. Precisa passar por um processo. E o que a gente tem feito hoje de concreto, tá? Primeiro, a diversificação das nossas reservas em moedas dos países do BRICS. Então, a gente está tentando reduzir a dependência do dólar nas nossas reservas e aumentando reserva em euro. Não tem reserva em renminbi ainda, eu acho, moeda chinesa, mas já tem moeda japonesa, tá? A gente já está fazendo essa diversificação. O que realmente está pegando hoje é a harmonização regulatória. Então, é isso. Como eu falei, para facilitar o pagamento em moeda local, você precisa ter todo um arcabouço regulatório harmonizado. E a verdade é que isso depende de uma enormidade de instituições, inclusive do próprio legislativo, que em última instância precisa aprovar essas mudanças regulatórias, e ainda são processos muito lentos e complexos. Então, o que a gente está focando efetivamente hoje é como você diminui os custos das transações. Tá? Então, digitalização, usar mais mecanismo de inteligência artificial. Como é que você faz para que essas transações sejam mais fáceis, ágeis e viáveis? Agora, existe sim a ideia de reduzir a dependência do dólar. Isso é a grande... mas não se fala ainda, muito embora a mídia tenha divulgado muito, né, e a própria, na criação de uma moeda do BRICS, porque isso hoje seria... A gente não conseguiu criar uma moeda do Mercosul, entendeu? Então, assim, eu acho que é algo
E daí pensar o papel do real dentro disso, eu acho que também ficaria muito complexo, porque ele teria que ter toda uma substituição gradual, né? Um processo de... Mas eu vejo isso hoje, tá? E eu falo assim, independentemente do que acontecer, eu vejo como uma proposta ainda muito de longo prazo. Não vejo isso sendo factível no intervalo de tempo aí, sabe? Então, acho que o foco é isso. Como é que a gente reduz os custos de transação? Para que a gente aumente o comércio intra-BRICS. Com isso, você vai começando a suprir assim, a dependência do sistema norte-americano. Hoje em dia, gente, as transações, quase todas as transações do mundo passam pelo sistema financeiro de Nova York. Quase tudo. Então, você quer comprar um negócio da China, o meio de pagamento vai vir nos Estados Unidos. É surreal. Isso a gente está realmente... Mas daí, até uma moeda local, acho que a gente ainda está longe disso. Vitor, tá. Protagonismo nos processos, né? Como é que entra o legislativo, como é que entra os subnacionais em tudo isso? Uma coisa que a gente tem feito é buscar ampliar as influências, as vozes que estão influenciando o processo de construção das posições brasileiras em torno da COP. Se você for ver, o embaixador André agora, o presidente da COP, criou os 4 círculos que a gente está chamando, então, os círculos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, tem o círculo que é o Global Ethical Stocktake, né, o balanço ético global, o círculo de presidentes da COP, antigos presidentes da COP, e o círculo de ministros de finanças. Então, isso é um par... Dentro do UNFCCC, do sistema da Conferência de Mudança do Clima, tem 9 constituencies, que a gente chama, né? Então, são mais de 4.000 organizações observadoras que se credenciam para participar e acompanhar o processo, que se agruparam de alguma forma em 9 constituintes. Uma delas é de entes subnacionais. O foco dessas constituintes é incidir sobre o processo negociadores, mais do que qualquer coisa. Tá? Então, elas são muito voltadas a incidir. Então, esse é um canal que já existe, a regulamento estabelecido e tal, e tem diálogos regulares, né, dos presidentes dos países que estão sediando com essas constituintes. Então, isso é algo que acontece. No Brasil, o que está acontecendo, e daí Brasil é sempre assim, né? Eu amo o meu país, mas é foda, perdão de palavrão, eu falo muito palavrão. O pessoal agora está começando a acordar. Então, é isso. Ah, COP, joinha. Agora que o negócio está ficando quente, todo mundo está começando a acordar e todo mundo quer participar. Nunca vi tanto voluntarismo na minha vida, tá? O que é legal. Mas, assim, como é que você bota uma ordem nisso? O Parlamento Legislativo começou a se mobilizar. Então, seja por meio das comissões de meio ambiente, por uma série de outros frentes parlamentares, tal, o pessoal falou, opa, por que o legislativo é muito importante nisso? Porque, no fim das contas, o legislativo precisa internalizar os compromissos assumidos internacionalmente. Isso é fundamental nesse processo. E os subnacionais, onde entra? A gente fala territorializar. Tudo que a gente decide, a gente tem que territorializar. Em última instância, é a prefeitura. A prefeitura, no fundo, é um grande síndico. Né? No fundo da nossa vida, a gente é muito mais dependente da prefeitura do que qualquer outra coisa. Porque é isso, pô, acabou a luz da minha rua. No fundo, as preocupações que a gente tem são preocupações muito, né, de... E a nossa ideia, então, numa visão de COP, para chegar na ponta, você precisa envolver efetivamente esses atores. Qual que é o problema? Daí falo com toda a transparência. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. A maioria dos prefeitos está muito pouco preparado para lidar com essa gente. Mas muito, tá? E confundem, então, uma agenda pessoal ou partidária ou muito local com uma agenda de COP. Então, o que é a COP e o que é a agenda local é algo que a gente está tentando consumir. Uma das grandes demandas que a gente tem, os grandes desafios que a gente tem hoje é o seguinte, eu falei que todo mundo quer participar, né? E daí, por exemplo, e vou dar um exemplo que não é um detrimento, não é negativo que eu vou falar. O seu Zé levanta a mão e fala: o peixe da minha vila está poluído. Cara, é uma demanda super legítima. Nossa, temos que dar um jeito nisso, mas não tem nada a ver com a COP. Então, como é que se calibra um pouco tudo isso, e daí entre os subnacionais e tal, com o que efetivamente é uma agenda de uma negociação internacional, que ocorre há 30 anos e tal. Mas a gente tem feito esforços para envolver. Então, por exemplo, agora no encontro de prefeitos que teve em Brasília, agora, fazer 2 meses, 3 meses, houve várias sessões para informar e formar esses prefeitos, olha, o que é uma COP, a importância, onde você entra nisso, onde você não entra. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho. Mas é um desafio hercúleo, tá?
E o que tem de paraquedista aí querendo surfar a onda da COP é uma coisa surreal. Ana, bom, vamos lá. Como é que, primeiro, só para comentar, acho que tem coisas interessantes que você falou, né, enfim, desse papel das florestas, do interesse que vocês têm nessas agendas das EDCs, transição para fósseis, o financiamento, a adaptação. A gente tem trabalhado muito com o PFFF, temos uma proposta de criação do fundo que é Tropical Fund Forest Forever. Tropical Forest Fund Forever. A ideia é juntar 125 bi para financiar uma série de processos relacionados a evitar desmatamento, fazer reparação, né? Fazer a floresta. Reflorestamento, restauração, enfim, isso está, mas o desafio que tem sido, por exemplo, é gigantesco. Porque hoje em dia é isso, você precisa de dinheiro. E de onde vai vir esse dinheiro? Né? No fundo, hoje, gente, a grande questão é isso. É o André Correia do Lago tem falado. A gente já negociou muito, a gente já sabe o que precisa ser feito. Agora, o que precisa fazer? Então, como é que você vai fazer? Você tem dinheiro para fazer. E para ter isso, os países desenvolvidos precisam se comprometer a ajudar os países em desenvolvimento. A gente não tem. Falando da realidade do Brasil, imagina um país africano lá, né, em situação. A gente tem recursos, vai tirar da onde? Entendeu? Então, a gente precisa dessa, né, responsabilidades comuns diferenciadas, aquela bela história, né, aquela narrativa. E daí você perguntou muito onde o BRICS entra na contribuição, né, para fazer esse. Né? Então, acho que um pouco você também comentou isso, Mauro, de alguma forma aqui. Né? Bom, o BRICS, no contexto do BRICS, um dos pilares é a questão da mudança do clima. Um desses 6 pilares, né, que eu falei, um é mais econômico, outro é a mudança do clima, inteligência artificial, aprimoramento institucional, saúde e defesa do multilateralismo / paz. Então, são os 6 grandes pilares. Né? O que existe é um compromisso de que o BRICS fará uma declaração de líderes separada só para a questão de mudança do clima, o que já é um grande avanço, uma declaração descolada da declaração de líderes. Como que a gente está vendo isso? Primeiro, o foco do BRICS é em financiamento climático. Então, o foco é esse. Então, isso já afunila muito, já dá um foco, né? Não vamos ficar falando de tudo. Não. Como é que a gente vai fazer o financiamento climático? E a ideia é um pouco avançar pactuações dentro do BRICS para que a gente chegue na COP com uma posição já, se não comum, mas muito alinhada para poder levar resultados concretos para a COP. Então, a ideia de financiamento não é à toa que nesse encontro que o Chico e o Lula fez, e daí muito bem observado, foi anteontem. O Lula fez ontem, né? O Lula puxou junto com o Guterres um encontro com líderes globais. A ideia original, ele convidou 34 líderes. Participaram, se não me engano, 10, nem sei se foi isso. Mas estava o Xi Jinping. O cara não é bobo. Primeiro, é o momento certo da China assumir essa liderança nesse vácuo que os Estados Unidos está criando. Né? Segundo, a China está efetivamente disposta a contribuir ou assumir uma liderança. Gente, 80% dos painéis fotovoltaicos do mundo hoje são produzidos na China. Entendeu? Para a China interessa para salvar o mundo, interessa para ganhar dinheiro com isso. Se não vai mais vender para os Estados Unidos, para quem que eu vou vender? Vou vender para os outros países, entendeu? Então, tudo no fundo, infelizmente, existe uma lógica, né, por trás, mas quer queira, quer não, isso tem gerado resultados bastante importantes. As NDCs são uma preocupação monstruosa que a gente tem. O prazo era fevereiro, foi dilatado para setembro. Gente, é de chorar, entendeu? A gente está agora, o grande desafio até setembro é essa articulação. E o que o André Correia do Lago tem feito, e daí você começa a ver os desafios, né? Cara, ele é o presidente da COP, ele tem que estar cuidando de uma infinidade de coisas, mas ele está rodando o mundo agora para convencer os países a serem mais ambiciosos nas NDCs, porque, no fundo, isso, em grande parte, é o que vai resolver a nossa COP. Se todo mundo for ambicioso o suficiente, a gente já sabe que não vai. Então, o que a gente precisa é que o balanço das NDCs seja menos pior, que o déficit da meta seja menos pior para que a gente discuta medidas para alcançar. Né? Como os ambientalistas entraram? Não existe dentro do BRICS um espaço para ambientalistas propriamente dito. Os ambientalistas acabam entrando dentro das discussões, a maioria delas no people to people, mas também subsidiando os negociadores dentro da área de meio ambiente para poder enviar insumos. Mas não tem, historicamente, uma agenda assim, na qual, até porque os próprios ambientalistas
o BRICS nunca foi um espaço privilegiado para discutir questões ambientais. Agora a gente está incluindo isso na agenda, né? Então, acho que é um pouco por aí. Mauri, bom, você provocou várias coisas aqui. Vou começar falando da agenda de ação, né? Olha, isso que eu falei para vocês, primeiro, ainda não está 100% pactuado. A agenda de ação está no processo de construção, mas existe uma sinalização que ela vai girar em torno disso. Já estamos efetivamente recebendo críticas com relação ao processo. Tá? Porque a agenda de ação é uma... Bom, tem tudo o mandato de Marrakech, tem mil histórias aqui que a gente pode entrar numa outra conversa, o High-Level Champion, o papel dele na construção dessas agendas e tal. Mas, enfim, os processos estão... Né, está desafiador. Então, o que a gente vê é que já existem grupos que estão efetivamente pensando nessa estratégia. A gente, da Secretaria de Geral a gente queria efetivamente fazer uma série de consultas ao longo do processo. O problema é que agora só está começando a ficar claro na cabeça dos negociadores o que a gente quer com uma agenda de ação. Nem a gente sabe, eu sou muito franco, nem eu sei. O que me reconforta é que eu soube que, por exemplo, em Glasgow, a agenda de ação foi anunciada em setembro. Então, assim, tá? Não estamos tão mal ainda, tá? Mas assim, eu acho que isso é algo que está sendo construído. A ideia de modelos subnacionais é um pouco a narrativa da resposta que eu dei para o Vitor. As prefeituras não é nem governo, nem Estado. É governos e Estado, é subnacionais como um todo. Tá? Porque assim, mas isso assim, não está nada batido 100%, mas isso tem feito parte do processo e a forma de chegar em última instância na ponta, uma das formas vai passar por esses canais. Então, como você envolve esses canais na territorialização do que for decidido dentro de um contexto maior de negociação global, né? Mas, assim, isso ainda está em fase de pactuação. Existem mandatos que já foram estabelecidos e o que a gente está querendo criar. Então, assim, a gente vai ter que harmonizar o que a gente está querendo, o que já tem. É bem complicado. O ponto é, a gente precisa efetivamente dar um sentido para esses processos que já estão ocorrendo e que não estão servindo para nada. Então, essa é um pouco a ideia. A questão do BRICS, como você falou, uma coisa muito legal. A inteligência artificial dentro da COP, nossa, como isso faz sentido, né? O problema da inteligência artificial é que a gente está aprendendo agora a lidar com isso. Então, tem uma transversal. Todo mundo está discutindo inteligência artificial em todas as áreas, né? E eu acho que a gente tem comido bola, não tem no Brasil, é mundo, vai, sei lá, mas assim... Tem uma negociação, né? Tem. É um cara muito bom para o Brasil. Sim. Acho que é o Pedro Livre que está fazendo isso. Existe, porque olha, é muito importante. Existe um problema também, gente, e daí acho que é importante destacar isso. São 100 mandatos negociadores, a gente assumiu a COP agora. Que são essas pessoas que estão negociando? A maioria delas é muito crua ainda, que não é gente que tem grandes experiências na área. São jovens diplomatas, pessoas que estão acabando, que ainda não tem aquele calo, né? Grande parte eu falo brasileira, muito imediatista, muito tem coragem de planejamento de longo prazo. Parece, eu estava falando com o Pacheco, um dos negociadores de clima, que agora está aqui no Rio, e falou: faz 2 anos que a gente mandou um memorando falando que ia precisar quadruplicar o número de negociadores. Ignoraram. Hoje, nossa, olha, precisamos duplicar, olha, precisa de mais negociador. Enfim, é Brasil também, não vou nem... E daí, só para amarrar, gente, essa questão do histórico da participação social, amarrando a Graciela com essa última provocação da mão. A gente tem tido uma conversa, quem fala muito é o Renato Simões, que é o secretário nacional de participação. O governo Bolsonaro ele foi muito danoso, que penso... O governo Bolsonaro ele foi muito danoso, mas muito mesmo, porque ele fez em parte, ele foi muito danoso porque em parte ele apagou, foram memórias, históricos, acúmulos, se perderam nesse processo. Né? Não é só que ele inibiu a participação, ele tentou apagar a participação. Né? Então isso, em termos de memória histórica dos processos, foi muito ruim. Tá? Então, no próprio Mercosul, você vê quem são as pessoas, você conta no dedo as pessoas que têm a memória histórica dos processos. Né?
Daí você resgata, por exemplo, a ALBA, né? A ALCA, perdão, toda a participação central, né? Era das conferências. Isso se apagar. Não, você é um HD. Você é um HD de Ela é escreve isso, eu estava. I was there, né? Então, assim, eu acho que a gente tem esse desafio também, que acabou desarticulando muito o processo. Eu acho que a sociedade civil brasileira também mudou muito nesses processos. Ela, por um lado, amadureceu, por outro, ela se diluiu, né? Ela perdeu essa unidade, essa coesão que ela tinha. Não sei se porque faltam grandes inimigos comuns, se bem que agora a gente está cheio de inimigo comum, né? Para unir, mas mesmo assim está muito difícil você unir todo mundo em torno de uma pauta. O que a gente vê, muitas vezes, é uma disputa por espaços ao invés de somar, né? Então, isso tem acontecido e está ficando muito claro. Sempre houve, claro, mas eu acho que hoje isso está... É um momento que não era para... Não podia estar acontecendo isso. Até porque, bato na madeira aqui, vai saber o que vai acontecer nos próximos 4, 5, 10 anos, ninguém sabe. Mas, uma coisa que eu acho muito legal, e ele entendo também aqui com o que a Mauri falou, a gente vê processos que também estão muito legais. A cúpula dos povos para a COP30, gente, é uma coisa incrível. Tá? Para a gente que está no governo, você vê esse movimento, essa forma que a articulação aconteceu, o número de movimentos envolvidos, a seriedade do processo é algo espetacular. Agora, efetivamente, a gente precisa assegurar recursos. E paro de falar agora. É muito interessante você ver. A Secretaria-Geral da Presidência no passado, como é que funcionava em grande estado? Ela pegava dinheiro das estatais, ela mapeava as demandas da sociedade civil, pegava, passava o chapéu às estatais, puxava para a sua unidade gestora, ela era uma unidade gestora, e daí, a partir daí, ela fazia a distribuição de recursos com base nos objetivos maiores do Estado brasileiro, da presidência. Hoje em dia, a Secretaria-Geral da Presidência não tem mais dinheiro, ela não é mais unidade gestora, ela depende da Casa Civil. Passar o chapéu para as estatais não depende mais da gente, são um processo centralizado pela Casa Civil. Então, assim, o nosso papel articular é muito importante. Mas, no final das contas, é dinheiro para fazer as coisas. A gente não tem esse dinheiro. Então, a nossa luta hoje é exatamente como é que a gente vai, por exemplo, apoiar a cultura dos povos. São um grande desafios que a gente está tendo hoje. Estamos nessa luta, tá? Mas o governo segue batendo cabeça. São processos que tardam. O problema é que não pode tardar demais, porque as coisas têm que acontecer para ontem, né? A gente está falando agora fim de abril, então a gente vai buscar o olho de trabalho, gente. Esse mês voou, né? Esse monte de feriado. Então, assim... eu não falei nada. Tá gravando, né? Tem que tomar cuidado que eu falo aqui. Mas, enfim, é um processo muito complicado e a gente está nessa luta, tá? Porque a gente acredita efetivamente que, inclusive, isso vai ajudar o governo a resolver demandas. É uma coisa que a Mauri mesmo falou. Se a gente não tivesse dialogando com a Cúpula dos Povos, a gente estaria dialogando com 500 organizações em separado que iam levantar a mão e falar, olha, eu preciso disso. Nossa, é uma maravilha você ter um fluxo, um canal, né, em torno de uma demanda comum. Mas como gerir tudo isso é algo que a gente ainda está tentando aprender. Estou pensando na quantidade de prefeitos que estão chamando para esse debate sobre isso. Em Baku, lembra quantos prefeitos de Baku passeando? Em Dubai? Dubai então, pior. Era mais. Imagina. Tudo com crachazinho oficial. A demanda, como é que funciona a COP? Tem área azul e área verde. Não sei se vocês estão familiarizados com isso. O acesso à área azul é restrito aos observadores e delegados em imprensa. A delegação brasileira é a única que, historicamente, credencia a sociedade civil como parte da delegação. Em Dubai, sociedade civil é sociedade civil / academia / setor privado. Em Dubai, a gente credenciou 3.200 pessoas. Foram umas 2.800. Baku, a gente credenciou umas 1.200 pessoas. Imagina a quantidade de vereador da cidadezinha, não sei do qual. Eu sou da Amazônia, eu quero estar lá, eu quero entrar lá. Não é? Eu quero participar. Como é que você vai fazer o processo? E agora a gente está uma das discussões que a gente tem. Exatamente como é que você vai definir os critérios para acesso à área azul como delegação brasileira. E com observação de que não pode vai negociar. ser menor que Baku, talvez. Ninguém sabe, mas vai ser uma delegação. Não, vocês vão ter que fazer escola. Pode ir lá para a sala para negociar. Teve isso. O negociador, sempre conta essa história. A Lilian, que é a negociadora-chefe nossa,
E a sociedade civil respeita. Mas alguém não respeitou. Ela pensou que ela chegou lá na fila, para entrar na sala de negociação, precisava entrar porque precisa de quórum para iniciar. E não consegui entrar, não conseguia. Eu, gente, olha, preciso entrar, eu sou a negociadora-chefe. Tá? Daí entrou de uma pessoa sentada na cadeira, assim, falando. Isso, gente. Mas péssimo, sabe? Isso não estava quem que essa pessoa ninguém sabia. Até hoje não sabe quem é a pessoa. Representar o vereador, gente. A pessoa está sem noção. Porque a pessoa vai como delegado, você credencia como delegado. Não, mas a sociedade civil overflow, a gente nem tem direito de falar. Mas o governo parlamentar vai como parte. Pare. Tem que cortar deles também, tô te falando. A galera vai ser noção. Vai de vaga. Nem que esse problema de todos os problemas negociais. Vamos fazer mais uma rodadinha? Vamos. Nós temos complante mesmo no BRICS. Como é que é? Pior ainda. No BRICS a gente nem pensou. Tentamos. Anushka. Mais alguém? Só 3, tá, gente? Aí é pronto. A gente dá tempo da última. Bem breve, né? Eu sou a Anushka Soares, coordenadora de projetos da Fundação Konrad Adenauer, uma fundação política alemã que já está aqui no Brasil há 55 anos. Nós temos um projeto que é junto aos secretários de meio ambiente das capitais brasileiras, das 27 capitais, se chama CB27. Ele começou com justamente a Rio 92 e segue até hoje. Nos últimos 13 anos, a gente tem o ICLEI como parceiro nesse projeto, falando de subnacionais. E daqui a 10 dias tem a Conferência Nacional de Meio Ambiente em Brasília, de 6 a 9. Nós estamos organizando um evento paralelo, onde a gente pretende levar os secretários para fazer uma discussão, tratar um pouco de COP, Conferência Nacional, alguma coisa de forma a não prejudicar, porque nem todos os secretários são delegados dos grupos que vão à conferência, né? Então, a programação dessa conferência saiu mais ou menos. Então, vocês vão estar lá, tem um espaço reservado na Conferência Nacional do Meio Ambiente para estar se falando de COP, vai ser só divisões de eixo temático. O que mais você teria de informação para passar para a gente sobre o que vai ser discutido nessa conferência, se é que vocês têm essa informação? Boa tarde, gente. João Soma, do Instituto da Básico. Gustavo, você falou sobre necessidade de facilitar os meios de pagamento nas operações de comércio. E eu queria saber, que tem toda a iniciativa da China com a RMB digital, para o Sudeste Asiático e para o Oriente Médio, eu queria saber se tem uma discussão, se tiver como ela está, de ampliação para o BRICS, se o Brasil pretende pautar isso. Além disso, você falou sobre essas viagens e reuniões no governo do Lago, correndo atrás de buscar mais ambição por parte dos países das NDC. E você falou também sobre COP da implementação. Eu queria saber se, na visão do governo brasileiro, ter NDCs mais ambiciosas atendem esse objetivo de ser a COP da implementação. Me parece que a NDC ser mais ambiciosa por si não garante que essas políticas sejam atendidas. E outra questão é sobre a inteligência artificial na COP. Porque tem toda uma discussão sobre digitalização do agronegócio, e o agronegócio vai pautar a inteligência artificial. E ele, como esse ator fundamental para todos esses países do sul global, do BRICS, vai ter implicações socioeconômicas diretas na sociedade desses países. Então, me parece mais urgente do que nunca pautar a inteligência artificial, não como esse ente fantasmagórico, chat GPT, mas sim sobre as implicações reais da inteligência artificial, especialmente essa discussão de digitalização do agro, porque a gente vê cada vez mais uma atuação super forte dessas empresas na COP, especialmente. Secretária, sou Maria Beatriz, Maria Bia, pesquisadora de STEM, da plataforma fundamental do sempre, um pouquinho mais alto, seria Paulo baixo. E as perguntas que eu tenho são mais relacionadas ao que a gente já estava conversando sobre financiamento e tentar fazer uma trilha entre BRICS e COP15, né, para se tratar sobre financiamento climático. Você comentou sobre a declaração de líderes que vai ser voltada, vai ter uma declaração específica para financiamento climático.
se já tem algum spoiler do que virá dessa declaração ou do que já está no andamento dessa negociação, mas principalmente em questão se nessa questão do financiamento climático vai vir algo mais robusto sobre o financiamento não só dos países desenvolvidos, né, mas vai vir alguma iniciativa do BRICS para financiamento climático entre os países BRICS e está tendo alguma discussão também em inclusão do Banco de Desenvolvimento, do Banco de Desenvolvimento em relação ao financiamento climático, que essa também pode ser um espaço para esse financiamento e, de certa forma, uma, uma discussão de financiamento Sul-Sul, né, que é um banco voltado para projetos de lucro global. E também, nessa viagem que o André está fazendo sobre pedido de ambição climática, né, de aumentar as ambições do NDCs, a gente viu que muitos países adiaram essa atualização da NDC, ou estão até dizendo que não vão atualizar, como a Índia ou como a Indonésia, porque não veio uma resposta boa sobre o financiamento climático no ano passado. Então, como é que está sendo esse diálogo entre aumento de ambição, implementação e financiamento, e principalmente alternativas de financiamento? A gente vê muita discussão de como ampliar esse financiamento para 1,3 trilhão e ampliar fontes de financiamento, não só públicos, mas também privados, mas como é que está sendo essa discussão entre o BRICS? E uma outra dúvida que foi levantada aqui na conversa de vocês, que é essa questão da participação da sociedade civil dentro da delegação brasileira nas COPs, né? E isso, no caso, é meu estudo de integração, que é uma coisa que vem dado uma certa preocupação da sociedade civil, acho que não só da sociedade civil, né, mas de outros membros não estatais, que é isso. Como é que vai ser a participação nesse ano na COP30, que nos anos anteriores já teve uma grande discussão sobre o custo de hospedagem, que realmente é um problema geral da conferência, não só aqui no Brasil, mas está se efetuando. Mas também como certas organizações vão participar se elas não têm nem a credencial para estarem presentes. Você está tendo que alguns países, se eu não me engano, no ano em Dubai, os Emirados Árabes Unidos, eles criaram uma categoria específica de convidados do país. Então, teve uma outra credencial, outro crachá, se está tendo alguma discussão sobre isso, de como, já que é um pedido da Convenção de Clima, de diminuir a delegação brasileira, que é muito claro, então, estão pensando em algumas porque muitas organizações são observadoras, mas muitas não são e não tem como entrar nesse espaço. Também é outro processo longo e demorado para tornar observador. Já que a gente está com o Gustavo, muito perfeita, né? Então, várias ideias, Gustavo. Tá? A gente tem esse debate aqui, inclusive fazer jabá, né? A gente vai ter uma conferência da plataforma socioambiental em Brasília, dia 6 e 7 de maio, sobre financiamento, como fortalecer o financiamento da justiça climática nos países BRICS, para dialogar com o trilho, né? Ligado, trilho não, agenda, esse ponto da agenda mais ligado ao financiamento climático. Esse é um debate que a gente já vem fazendo desde o passado, 2020, então a gente está dando continuidade, agora olhando para o PIX, que a gente entende que é um espaço também fundamental para a gente olhar para isso. Tem toda essa discussão no time do G20 sobre a tributação progressiva, né, em relação às transnacionais, em relação aos bilionários, e a gente acha que esse é um debate que deveria também pensar, né, outras formas de financiamento a partir do BRICS, e tem o Banco dos BRICS, que a gente acha que deveria ter ali um setor que não é só para vender crédito de carbono, mas você tem um setor específico no Banco dos BRICS, para ser bastante progressista, do global, olhando para isso. E aí, dialogando com isso, eles têm chance, né? A gente está tentando ver a linha para ver se esse ano vai dar, mas que os próximos anos incluir a justiça climática, como isso que o Brasil possa defender, né? Mas a gente poderia, como você trouxe, e aí foi colocado aqui pelo João Vitor, resgatar. Eu acho ótimo essa coisa da Índia não querer entregar ainda esse antropologista, tá? Não é por isso, mas eu acho que deveria ser faz o PIX que eu entrego. Porque assim, é uma vergonha a gente ter esse debate sobre países, né, tanto tempo em relação a se criar, e você não tem uma entrega efetiva de financiamento. A gente está falando de Kyoto.
né? Depois está falando de Copenhague, depois fala de Paris. Enfim. É um debate que nunca tem fim, sempre é uma culpa dos países do Sul que não fizeram a sua tarefinha, né? Mas, efetivamente, acho que deveria ter alguma, já que é um plano de ação, alguma estrutura concreta que vinculasse, já que tem pagamento consultado, tem RED, vinculasse pagamento consultado do NDC. Faz os NDCs, mas não tem pagamento. Isso nos países do global. Fazer alguma coisa que pudesse trazer os dois trilhos conectados, né? E não o financiamento de um lado e a NDC do outro. No caso da Índia, bem, é meio vergonhoso ainda vincular toda a sua possibilidade de ação ao financiamento externo. O Brasil faz diferente, o país do sul global faz diferente. Ainda tem um dinheirinho que poderia colocar nisso. Mas tem outros países que a gente sabe que não é a Índia. Ainda que, do ponto de vista per capita, da pobreza, de desigualdade da Índia, é um mundo. Né? Então, acho que essa vinculação entre financiamento e ação ela seria muito importante. Isso nunca está muito claro, porque parece que são pacotes diferentes. Ainda que na negociação, a gente vê que eles tentam caminhar no caminho, o resultado sempre é difícil, né, de financiamento. Então, se você acha que dá, dentro desse plano de ação, uma ideia de vincular esses dois processos, seja através de pagamento limitado, sei lá, qual que é a forma que poderia colocar. E aí, o João Vitor traz um ponto que eu acho que é interessante, o Brasil poderia, tem a ver com isso, que seria o resgate do pagador. Né? Porque nesse debate de financiamento, infelizmente, o protocolo de Kyoto ele acabou com o corretor pagador quando ele tem o mercado de telecom. Quer dizer, eu tenho dinheiro, eu pago. Posso emitir, posso pagar. Né? Então, como é que você resgata o contrato nessa agenda? Né? Que é uma agenda extremamente importante, porque aí você pode colocar até o setor privado de volta como um agente financeiro importante do processo. Mas desde que a governança fique nível multilateral, né? Não dá para você jogar uma governança espaço fora. Assim. Então, acho que são debates assim, que são muito profundos, mas que eu não vejo espaço nenhum assim, para você trazer ideias, para você trazer propostas que possam, de alguma forma, ter alguma vinculação com o histórico da própria negociação. Né? Eu vejo que o Brasil, como ele tem muitas propostas inovadoras, acho que poderia ser interessante também criar essa espaço de discussão. Então, te agradeço muito, tá? Sua participação e sua abertura aqui para a gente estar fazendo esse debate, né, de forma tão aberta. Você está sempre disposto. Isso, muito bacana. E pergunta super, enfim, né? Tricky. Mas eu gosto de desafios. Você assim, bastante objetivo nas respostas. Penúltima, é bacana que vocês estão fazendo isso, muito legal e muito importante. Inclusive agora eu recebi uma mensagem que parece que leram, sabe? Do pessoal lá de Belém, da secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Belém, Juliana. isso, né? Que estava querendo bater um papo. Tal. Então, nossa, meu Deus, foi igual quando você falava. Enfim, a ideia de usar a Conferência Nacional de Meio Ambiente como uma plataforma pré-COP está desde o início acontecendo. Essa conferência, não sei se acompanhou, ela foi muito problemática na construção desde o início dela, né? Ela demorou para entrar no trilho, né? Nos municípios, está Exatamente. aí agora as delegações. Isso. Nas etapas municipais e estaduais, ela teve muito problema. E na etapa digital também, né? Porque teve uma série de consultas digitais, usou a plataforma do Brasil Participativo. Foi uma conferência muito difícil de sair. Era para ter saído bem antes, tal, enfim. Inclusive, era para ter faltado um pouco as NDCs. Tem toda uma longa história. Mas, desde o início, a gente quis usar essa conferência como uma ferramenta para formar e informar também sobre COP. Obviamente, a gente tem uma série de outras coisas. Um foco na relevância das NDCs nesse processo, principalmente, né, na construção das NDCs. O que eu posso antecipar? A gente teve uma reunião anteontem. E um dos temas foi a conferência. Tem a ASPAD, Assessora de Participação e Diversidade do MMA, que está um pouco à frente, porque ela tem um breve. Eu não estou acompanhando muito de perto, tá? Mas o que eu posso te dizer é que, e depois eu me comprometo a te enviar mais informações, acho que isso eu só pedi, mas que efetivamente haverá uma série de espaços para discutir COP dentro da conferência. Inclusive o André Correia, o Antônio, a própria ministra, estarão lá para discutir essa agenda dentro
e um programa que é muito mais extenso, que envolve variáveis que vão assim, infinitamente além da COP. Infinitamente além até certo ponto, porque no fundo a COP hoje em dia está relacionada com toda, né, essa agenda. Então, no final... Porque como a gente vai fazer o nosso evento antes, para não atrapalhar a conferência, e conseguimos que os secretários que não fazem parte das delegações sejam convidados, eles não vão ter poder de voto, mas têm poder de fala. Seria interessante saber quais são os momentos para a gente poder informar para que eles estejam lá também. Legal. Está faltando um pouco... Você falou em quantos secretários? Você falou São sobre 27, né? 27. 26 e Distrito Federal. Não são necessariamente capitais, todos né? estarão... só dos capitais. Necessariamente todos estarão presentes. A gente ainda está fechando aí para ver quantos vão conseguir. E é interessante que nessas capitais tem perfis bastante diferentes, né? Ou, A própria região norte do Brasil hoje tem assunto em tudo. sim. Né? Mas, enfim, não, Não, fantástico. o Sul esteve tão ligado. Você vê? Pois não, quem diria. E faz, mas muito bacana. E eu posso te assegurar que vai ter espaço, tá? Mas me comprometo assim. No final, a gente troca. Legal. Legal. João Vitor, meu caro, a questão de facilitação de meio de pagamento, né? Um remime digital, uma série de coisas que estão sendo discutidas. Existe o BRICS é muito complexo nas suas articulações por 1000 variáveis. Uma delas é que a gente tem que evitar que o BRICS se torne um mecanismo China Plus, que é o que a China quer fazer. Tá? Se você deixar, a China vai controlando tudo. A própria ampliação do BRICS nasceu de uma estratégia da China de ampliar suas áreas de influência sobre o próprio mecanismo. Então, obviamente, essas agendas, essa, remime digital e outras, a digitalização dos processos, que como forma de facilitar os meios de pagamento, etc., isso está muito na mesa, seguramente. Mas a gente tem que ter muita cautela quando a gente embarca numa ou noutra agenda, porque senão a gente vai completamente perder as rédeas da coisa. Hoje, por exemplo, um grande desafio é a Rússia. A Rússia, hoje, no BRICS, ela tem... Se você deixasse, se eu recebi o telefone dos russos falando assim, deixa comigo, eu faço isso para você. Pode deixar. Você não precisa fazer nada, deixa que eu faço. Você está louco, meu querido? Tá? É assim que funciona. É ruim. Olha, se a gente tem a capacidade de discernir e lidar com isso, tem muita coisa muito boa também que a gente fala, pô, isso é legal. Mas quem dita é a presidência brasileira, né? Então, assim, é uma coisa... no conselho, por exemplo. É verdade, o conselho foi isso que aconteceu. Foi imposto pelos russos no mecanismo de funcionamento. Sobre a questão das NDCs mais ambiciosas influenciarem ou afetarem ou não a COP da implementação do fundo, tá? As NDCs são a base da implementação do regime de mudança do clima, né? Agora, precisa de financiamento. Então, assim, a NDC em si não quer dizer nada, é um papel de ambições, tá? Então, assim, você vê que em muitos casos, esse é o perigo das NDCs, elas são completamente irrealistas se elas não têm uma base de financiamento por trás, né? Então, assim, elas são importantes desde que elas sejam viáveis e factíveis. Para serem viáveis e factíveis, elas precisam de mecanismo de financiamento. Então, assim, é um ciclo que roda. Aí, se você... Sabe aquela coisa do cachorro que mordeu o rabo? Se você não der uma saída desse ciclo, vai ficar nisso. É importante, mas depende disso, e no final você não resolve nada, né? Sobre a questão da inteligência artificial na COP, a digitalização do agronegócio, o papel do agro, a questão das implicações reais, eu acho que isso está, sim, em discussão. Eu acho que, quando você fala em meio ambiente, enfim, as agendas de inteligência artificial elas têm um foco mais direcionado, então saíram do abstrato. Agora, efetivamente, existe o perigo do agronegócio dominar certas pautas, né? Então, os grandes... Como é que você equilibra, por exemplo, grandes demandas que eu tenho hoje os agricultores familiares querendo incidir sobre as constituencies do NFCC, que é dominada pela grande agricultura. Os grandes agricultores dominam a pauta, da mesma forma que a grande indústria domina a pauta da indústria e não a pequena e média empresa. Como qualificar, como equilibrar, como balancear, isso é um desafio que a gente tem enorme. Cabe ao Brasil mudar isso. Olha, a gente pode plantar sementes, é o que a gente está tentando fazer, porque isso é um sistema do NFCCC. Então, uma das coisas que a gente conseguiu agora, por exemplo, é aprovar em Baku. A gente está aprovando mais observadores de países em desenvolvimento do sul global, da América Latina. Houve isso, então a gente já está começando a tentar reverter. Que chiar
Nossa, e daí você vê o alemão, super, né? Progressistão, vamos salvar o planeta. Só reduzir Fala a disso cota. para ele, como assim? Por quê? Né? Cadê o meu, né? É assim que funciona, mas a gente está tentando fazer avanços importantes nisso. Bom, Maria Bia, bom, bastante pontos aí, bastante. Vamos começar pelo fim, tá? A participação social nas fotos. Então, eu já ia começar desconstruindo e fazendo uma sugestão. Ao pensar em participação social nas fotos, pensar em participação social nos processos das fotos, e não necessariamente na Zona Azul durante a COP. Tá? Eu acho que é muito importante, sim, a participação da sociedade civil durante a COP na Zona Azul para fazer incidência, para fazer advocacy. Mas nos últimos anos, e quem foi para Dubai, você estava lá, tem uma farra. A gente lá que nem sabia o que estava fazendo lá, tá? Curtindo, passeando, lá tomando café, e sinceramente não estava contribuindo para o processo, ao contrário, estava criando muita distração no processo. Se a gente pensar num processo, a COP como um processo, nessas atividades pré-COP, então, por exemplo, incidir sobre negociação. Gente, a negociação é incidência agora. Tá? Você quer incidir sobre a negociação? Não vai ser lá. Obviamente, estando lá, naquela última coisa, você ainda consegue pular no negociador e fazer pressão. Mas daí, você não precisa de 200 mil pessoas lá para fazer isso. Então, assim, pensar nesse processo, acho que facilita. Os critérios ainda estão em aberto. Tá? A gente tem o desafio de definir os critérios. Os critérios que a gente usou em Baku funcionaram muito bem, mas em Baku a pressão foi muito pequena. Agora a gente vai ter uma pressão gigantesca. Como vai ser? Olha, cada um aplica uma fórmula mágica. O Tamara falou sorteio, delegados, entendeu? E a gente Para bom, eles vão abrir 1.500. Para bom, a delegação brasileira vai abrir, acho que foram 300 no ano passado. Não, peraí. Não, a gente vai iniciar 300 pessoas soldadas para bom. Ah, tá. O total é 1.500. Sociedade civil, e só pode ser um por organização. Já saiu o critério. Agora, basicamente a mesma, uma forma muito parecida de que foi usada em Baku, só que ao invés de 2 por organização, por limitação. Sabe que o Sul se é 300 ou 150? Não, é 150. É 300, né? Eu tenho essa informação que me passaram aqui, assim, mas está no áudio, eu não posso compartilhar. Mas, enfim. Então, assim, acho que estamos trabalhando nisso, mas pensar, por exemplo, participação também na própria Zona Verde, sabe? Ah, mas a incidência sobre os processos... Só 150. É 150, não é? Foram 300 no ano passado, agora vão ser 150 em... 30 de abril, dá tempo. 30 de abril, não se esqueçam de pedir o credenciamento, se quiserem para desmitificando também que muita gente vai estar em bom ali, saber o que você está fazendo. Ele diz que eu quero ir para bom. Chama SB, nas SBs, Subsidiary Bar. Faz a menor ideia. Não tem nada. Não, mas eu quero estar em boa. A cidade é minúscula. Eu vou ter que ir lá semana retrasada. É um chá. Cidade alemã, está no restaurante do amigo, toma um show. Cidade não é essa ideia. Esse é o ponto. Bom, sobre a questão de financiamento climático na declaração de nível, se teremos algo concreto, ainda não sabemos. Tá? A ideia é que tenha, sim, algo um pouco mais concreto. Nas declarações de líderes costumam ser processos muito... Pode ser assim, nos comprometemos a salvar o planeta, e daí, sabe, aquela velha história de declaração de líder. Mas a ideia do Brasil é que a gente consiga efetivamente chegar em compromissos mais reais que possam ser traduzidos num contexto de... Agora, é isso, né? O BRICS envolve um país em desenvolvimento. Enfim, tem a China, que hoje é uma grande, né? Mas são países em desenvolvimento. Então, assim, teoricamente, assim, o que a gente tem de país os países desenvolvidos precisam financiar, mas os países em desenvolvimento também precisam se mobilizar. Então, isso já é uma grande vitória. Não é assim, o Brasil, não dá para o Brasil mais ficar só passando o pires. Pô, a gente é um país rico, né, gente? Vamos assumir nossa responsabilidade também, né? Vamos ser muito realistas. Então, espera-se que sim. Agora, por exemplo, hoje a grande demanda do Estado Civil, todas as falas, das 10 falas, todo mundo falou do NDB. E o NDB, gente, se você quer pegar financiamento, sinceramente, eu falo isso porque é real. Você vai, sei lá, no Itaú, você vai conseguir crédito mais fácil, mais rápido, mais barato do que no NDB. É surreal, como é burocrático
como os processos são lentos e difíceis no NDB. Então, precisa efetivamente facilitar e mudar a estrutura do NDB. O NDB precisa virar um efetivo banco multilateral de desenvolvimento. Hoje em dia, ele é uma figura que, quando foi anunciado, a gente falou, nossa, né, foi a glória, vamos substituir o FMI, o Banco Mundial, e agora a gente tem nosso sistema. É uma grande falácia. O NDB não está entregando as promessas dele. Mas existe um real compromisso em rediscutir um pouco as funções do banco. Agora, tudo que envolve o banco envolve grana. Se envolve grana, é muito. Porque isso passa por processos legislativos internos, os aportes de capital, as condicionalidades. O nível de exigência, primeiro que as taxas de juros do NDB não são muito competitivas. São mais baixas do que o banco comercial, mas assim, a questão das coberturas de seguro de crédito, as garantias que você tem que dar, pequeno, médio, não consegue acesso nem de sonho. O processo é burocrático, é difícil. Isso precisa efetivamente ser mudado e está na pauta. Tá? Isso passa pela história que você falou, do roadmap do Baku Belém. Né? Como é que você vai chegar nesse 1.33? Isso é o que está todo mundo quebrando, mas daí já ligando com o que a Mauro falou, uma das estratégias do Brasil é contornar, obviamente, o coração depende do Estado, da situação, tá? Mas é começar a trabalhar com IDBs, com fundos soberanos. Fundos soberanos, hoje em dia, tem 13 trilhões de dólares. Por que a gente não mexe mais desses fundos soberanos? Como é que a gente usa mais os NDBs, inclusive o próprio NDB, para ajudar nesse processo de financiamento? Então, e, obviamente, o setor privado, as filantropias, como é que isso... é muito pouco. Tudo bem, mas sei lá, de bilhão em bilhão, a galinha enche o papo, né? Então, a gente precisa fazer isso. E daí, isso está muito ligado também, daí só para concluir, Mauro, acho que você falou coisas muito bacanas, como é que você vincula esse financiamento com a ação e tal, né? E eu acho que você trouxe bons pontos. E daí eu te devolvo uma pergunta. Por exemplo, essa questão do pagamento por resultado, você deu vários exemplos de princípios. Você se sente ouvida pelos negociadores? Espaço. Não tem. Porque se eu levantar isso numa reunião com o camarada, eu falei, isso não é ponto da evento. Por exemplo, a gente fala de justiça climática assim, né, pela Convenção, 2008. Na convenção, você tem uma brecha para criar um tribunal arbitral, não um tribunal arbitral, mas a Corte Internacional de Justiça não foi implementado. Mas poderia ser. No Acordo de Paris, você tem um preâmbulo de justiça climática. Então, você tem transição justa, vai sair um framework de transição justa. O que vai ser o framework? Né? Então, assim, acho que tem um pouco de espaço. Mas a resposta que a Lilian deu semana passada, mas é porque o mandato já é grande, eu sei que sem temas, não sei o que lá. Agora, esse tipo de proposta, assim, como é que você pensa? Por isso que a conferência vai ser importante, né? Para a gente poder pensar quais são formas inovadoras de pensar diferente. Porque do jeito que está, só fica no mesmo. Então, como é que você. E essa ano passado, a jogada do B20 foi extremamente importante você pensar uma tributação progressiva e uma convenção para sair. Então, esse caos multilateralismo está na convenção sobre taxação internacional. Então, como é que você vincula essa. Porque esse dinheiro vai ser para onde? Para onde vai ser? Se vai arrecadar o dinheiro, vai para onde? Então, o onde é importante. É aí que a gente entra com a proposta. Só que você não tem assim, espaços formais, que é tudo vinculado ao pontinho da agenda, ao documento de uma página, que tem que pegar para esse cara de uma página. Às vezes a agenda tem menos conteúdo, uma logística e problema, como resolve. Né? E você não perde a capacidade. Nós, por exemplo, também não conseguimos espaço para propostas que temos em relação a BRICS. A gente vai fazer um dossiê e entregar para alguém. Para alguém, para tipo proposta. Uma coisa que funcionou, uma coisa que funcionou muito bem no G20 foi. Funcionou muito bem. Mas, pelo menos, chegaram a ter acesso a essas suas recomendações, documentos muito straight to the point, focados, sintéticos, objetivos. Olha, a gente quer sugerir isso. Né? Isso funcionou. Hoje, por exemplo, foi muito interessante, fiquei muito surpreso. Os Sherpas comentaram de verdade o que foi dito pela sociedade civil, porque eles receberam antes documentos, uma página falando, olha, isso. Então, isso. Bom. Agora, assim, a gente está, essa agenda de ação do Brasil, você falou, recolocar o setor privado, né, como agente financeiro, no processo, a gente está muito sobre isso, até porque, gente, o processo negociador, assim, vamos ser muito realistas.
Primeiro que o Brasil não tem um grande mandato para negociar. A gente não tem grandes entregas. Um lado é um alívio. Tá? A gente se livrou dessa. Por outro lado, existe a expectativa de que vai salvar o mundo. Né? Agora, se Estados Unidos, com a Índia desse jeito, a Indonésia do jeito que está, a Argentina falando que vai sair, assim, a negociação, acho que assim, não tem milagre que salve, que faça. O que a gente precisa é que essa Copa não seja ruim. Mas ela se não vai você ser a faz Copa. uma abordagem de financiamento, nunca muito bom. Aí que está o então, essa é uma abordagem Dinheiro, dinheiro tem muito sobra. Não, até assim, esse dinheiro, você vai implementar a tributação progressiva. Mas imagina, 15% das transnacionais é muito dinheiro. Qual vai esse dinheiro? Mas não é para abrir loteria dos Estados Unidos, no Japão, lá na Ilhas Marshall. Já saí, sorvete já saí da Amazônia. O financiamento climático é o resort dos Estados Unidos no Haiti. Né? É um estudo sobre o que é financiamento climático. Não dá. Então, como é que você cria um arcabouço que tem uma política real de política? Uma gestão eficiente. É, governança, né? O PIX, né? Eu digo que eu te mandei, você precisa perceber que tá tudo jóia. Não. E aí? Tem, Mas né, essa coisa daí só para ir amarrando aqui, realmente, que todo mundo deve ficar cansado já. Mas eu estou 7 da manhã. Mas essa coisa do financiamento, um dos grandes problemas foi o TFFF, né, que é esse Topic Portfolio Forever. E aí, bem, vamos sempre 25 mil. Onde você vai botar dinheiro? E daí fala, não, vamos pro Mundial, você pode? Vamos pro Mundial. Porra, mais uma? O que eu tenho a ver com essa história? Mas a gente está recorrendo ao Banco Mundial, a gente está recorrendo ao NDB ou a outro mecanismo, né? Então, não, vai para o Banco Mundial. O Banco Mundial ainda não aceitou, então isso já é um dos grandes problemas. Como é que... E depois, uma vez que vai para o Banco Mundial, você cai dentro das condicionalidades do Banco Mundial, ou seja, você já perde a governança do sistema e entra num sistema que, no fundo, vai reproduzir as deficiências da atual constituição da governança global. Mas, enfim, são desafios enormes. Eu acho que é um papo muito legal, assim, gente. Não sei se vocês acharam bacana, assim, sabe? Um papo, trocar ideias, assim, adoro isso. Estou super à disposição, tá? Contem comigo ali. E espero vê-las e vê-los mais vezes. É realmente um prazer. Assim, espero que tenha agregado alguma coisa. E Secretaria-Geral da Previdência está de porta, como é que é? O ministro fala que é a Casa do Povo, dentro do Palácio do Planalto. Né? É bonito, na retórica é bonito. Obrigado, sabe? Quem quiser mais informação, próximo Café com Blitz, de junho, dia 12 de junho. 12 de junho. Não, eu estou achando essa data meio. Pode fazer uns bombonzinhos.